Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana voltamos aí, passamos quase um mês sem podcast porque fiquei sem computador, foi para manutenção, demorou demais. Mas agora estamos de volta, então vamos tentar dar uma atualizada nas coisas que a gente assistiu nesse período, né? Vamos dividir esse programa em três partes. A primeira será sobre animes que a gente assistiu recentemente. Inclusive, não vou abrir essa exceção porque a gente tá vendo muita coisa que está saindo agora. Então, acho que eu e Alan a gente pode comentar algumas coisas que a gente tá assistindo que nem terminou ainda, tá? Uhum. É uma exceção. Aí depois a gente volta com um programa em outra semana, né? Um programa de filmes e um programa de séries, tá? Sem nenhum sem nenhuma bronca com isso. Estamos aqui, eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, estamos aqui com Alan Nicole. Olá, boa noite. Pela primeira vez inédito, eu consegui assistir muitos animes recentes, né? Eu não sou disso. Olha só, pra tu tem a primeira vez. E vamos lá, começando. Eu acho que esse aqui, Alan assistiu, Hum, eu assisti. É o Samurai Troopers, a nova série aí, sim. que lançada em 2026, tá pra chegar a segunda temporada. O que é que você achou, Alan? Porque provavelmente você assistiu o Samurai Warriors. Sim, eu sou da velha geração, né? Então eu vi na época da Manchete, o primeiro. E essa é uma continuação direta daquela série, né? Essa série atual. E, assim, no começo eu achei muito estranho, sabe? Eu não gostei muito, não, pra começar. Depois eu fui me acostumando. Então, assim, eu acho que tá. No final eu fiquei com aquela sensação de que tá ok. Então eu dou uma nota 7, assim, sabe? Porque ele faz umas coisas engraçadas, ele faz umas piadas assim, meio fora de hora, sabe? Tem um humor meio, meio inconveniente às vezes. Mas ao mesmo tempo ele é bem sanguinolento, sabe? Ele é bem gore e algumas coisas ficaram legais atualizadas, né? Algumas coisas das armaduras, da animação é bacana, sabe? O estilo da animação eu gostei, mas os personagens eles não foram tão bem tratados não, assim, sabe? Assim, eles não têm pena nenhuma de matar a galera, é quase um Game of Thrones em anime ali. É assim, de início eu pensei que era assim, mas lá na frente não tem uma galera meio que você achava que tinha morrido e do nada, não estão mortos, tá tudo bem, entendeu? Eu sei do que tá falando, mas assim, eu esperava que não fosse seu caso, porque eles iam aparecer, eles iam ter que aparecer, sabe? E como esse anime foi feito já com a previsão de ter uma segunda temporada ainda esse ano, né? Vai ser em julho. Então, É. logo logo a gente deve ver esses personagens de volta ainda, sabe? E depois eu não sei o que vai acontecer. Podem morrer também, não sei. E Pode ter só. disseram que os antigos, os primeiros, é porque aqui eles mostram, acho que umas 4 gerações de Samurai Troopers, né? Que teve Uhum. os Samurai Wars, que eram os primeiros, aí eles disseram, bom, a gente tem que perpetuar isso aqui pra virar algo pra proteger o planeta. É isso, né? Mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Aí eles desenvolveram uma tecnologia que outras pessoas pudessem usar o poder também, né? Como se fosse herdando o poder ou algo assim do tipo. Aí vem a segunda geração, que é o que, digamos assim, foi pra aquele mundo pra salvar a primeira geração, não foi isso? Que falhou miseravelmente? É isto. É, é. É isso, Aí vem a basicamente isso. terceira geração, que é como se fosse uma geração que não quer nada com nada. É, eles Aí querem veio a só fama, né? quarta. Na verdade. Isso. Aí veio a quarta geração, que é essa que a gente tá acompanhando, né? São os protagonistas dessa temporada. Foi É. isso. Até onde a gente viu, de fato. Porque tem alguns saltos temporais, então não sei se aconteceu de terem outros antes, mas enfim, basicamente é isso. E a temporada próxima, né? Eu já vi comentários que os primeirões vão ter mais espaço. Vão Pois ter é. mais momentos. Não sei como vai ser isso, né? Mas. E contra quem vai ser também. Mas eu gostei, Alan. Você não gostou tanto. Mas Não, no lembre-se que é a começo, primeira no vez que eu tive começo, contato. Primeira vez que eu é, tive contato. é como eu falei, no começo eu não gostei, mas depois eu fui me acostumando e no final acho que eu dou um 7 assim, sabe? Ah, Eu acho então. que ela é legal, assim, não é de todo mal, não, sabe? Pra a primeira vez que eu tive contato, eu gostei. E assim, por incrível que pareça, eu vi algumas pessoas dizendo que era muito corrido. Eu não achei corrido, eu achei que teve o tempo necessário. Sim, teve uma questão ali de que
tem uma desculpa de que um protagonista tem que derrotar todos os antagonistas e pegar o poder pra poder ele virar o Master Ultimate lá, poderzão. Aí eles dão uma Uhum, justificativa lá no final que meio que sem matá-los ele conseguiu roubar o poder e conseguiu o que ele queria. Mas assim, até então tava mostrando que estava sendo derrotado um por um e ele matou um por um. Aí nesse uhum, final deram uma passada de pano ali, não, não precisou matar, entendeu? uhum. Pronto, só foi isso assim, mas eu gostei. Da primeira vista assim, gostei da franquia. Tô achando interessante. Eu espero que a Crunchyroll, assim, teoricamente era pra estar a primeira série na Crunchyroll também, né? Mas eu não consegui acessar a primeira temporada, as primeiras temporadas, né, da primeira série. Não sei por quê. Aparece no sistema, mas eu não consegui ver se ainda vai entrar, não sei como é que tá. Ela ainda passa às vezes naquele canal Rede Brasil, sabe? A versão dublada antiga. Certo. Mas é uma coisa meio. A gente não sabe, né? Como é que são os termos que eles colocam, que eles passam lá, enfim. Eu tô Mas vendo aqui que existe um negócio chamado Samurai Warriors. É esse aqui? não, tem um Samurai Warriors lá, mas é outra série. Ah, É outra tá. série. A original tava lá também, eu cheguei a ver no sistema antes da série começar, só que eu não consigo acessar. Eu só via, tipo assim, o que existe a ficha lá, sabe? Mas não tem como acessar. Às vezes tem limitação de DRM, se você botasse um VPN, alguma coisa assim, você É, conseguia não sei. acessar, não sei se é isso. Eu sei que lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, a versão que a gente teve aqui no Brasil, a primeira série, né? Ela se chama Samurai Warriors porque ela passou pelos Estados Unidos e lá ela foi toda, né, editada, cortada, adaptaram os nomes, sabe? Foi uma coisa que meio que fizeram com Sailor Moon, sabe? Certo, Então, lá nos Estados Unidos ela tem uma certa tem uma certa fama, sabe, assim, não é nossa, aqui foi um Dragon Ball da vida, mas lá é conhecida, lá fora. Mas entendi. aqui a gente pegou na rebarba, assim, ele veio aquela esteira da fama de Cavaleiro do Zodíaco naquela época dos anos 90, aí eles trouxeram o Churato, Isso, Sakurai e tal. Então foi isso aí. exatamente. Então foi isso que eu assisti e você assistiu, né? Diga aí outra aí que assistimos, que você assistiu, que eu possa ter assistido. Eu acho e, assim, eu assisti muita coisa dessa primeira temporada do começo de ano, né, entrou na temporada que chama temporada de inverno, né, dos animes. Mas, assim, falando de coisa falando de, como é que diz? De shonen, né, eu acho que eu posso mencionar, eu assisti, deixa eu pegar aqui o nome direitinho pra não dizer errado. É um anime que o título que aparece na Crunchyroll é em inglês, né, mas o original não é. É Jack of All Trades, Art of None. Que é tipo assim, é tipo o pau pra toda obra e não tem equipe, né. Esse é um anime que eu vi meio que por acaso, assim, sabe. Ele estreou nessa temporada, ele é um shonen, como eu falei. Ele se passa num mundo de RPG, né, um mundo, assim, bem típico de RPG, e tem esse cara, e ele começa a história, ele andando sozinho sendo um espadachim, né. E ele usa também feitiços, ele conjura as coisas e tal. Só que ele foi expulso da guilda da qual ele fazia parte antes, que era chamada o Grupo dos Heróis, né, a Guilda dos Heróis, que era um grupo famoso e tal. E nesse grupo, ele tinha formado esse grupo com um amigo de infância dele, ele era também espadachim, só que não podia ter 2 espadachins no mesmo grupo. Então, eles acabaram forçando ele a ser o conjurador do grupo. Então ele era meio que o cara que fazia os feitiços, invocações, criava feitiço de proteção, feitiço de dar um boost na força do aliado, sabe? Bem função de RPG, sabe mesmo? Aí, e ele fazia outras coisas também. Ele fazia a administração do grupo, administrava as finanças, ele fazia um pouco de tudo. Então, e ele se aprimorou muito nisso, né, em ser o cara que conjurava tudo e era bom em muitas coisas. Só que os parceiros dele, da guilda, não davam valor pra ele, né?
E aí, chegaram um momento em que eles conheceram uma outra conjuradora, ou outra feiticeira lá, que era mais renomada, e cismaram de expulsar ele. Disseram, não, a gente não precisa mais de você, a nossa equipe não tá indo mais pra frente, porque eles têm que dominar os níveis de um calabouço, sabe? Então eles não estavam conseguindo passar de um nível lá que tem um dragão negro de chefão, porque eles achavam que era culpa desse cara, né? O protagonista da história. Aí, aí ele pega e é expulso do grupo dele, do grupo do qual ele criou praticamente, e ele vai viver sozinho. Ele resolve ser ele resolve ser ele mesmo o grupo dele. Ele sozinho dá conta de tudo. Ele foi ser o espadachim que ele sempre quis ser, e ao mesmo tempo ele usa feitiços, né? Ele usa magias. E aí ele é extremamente forte. E aí ele acaba encontrando outro grupo de uma guilda rival do antigo, da antiga guilda dele. Aí ele é convidado para participar dessa guilda porque o pessoal reconhece o valor dele, enfim. É bem legal. A única coisa estranha desse anime, ele tem uma muitas cenas, eu não sei porquê, mas ele tem muitas cenas, todo episódio tem sempre uma cena de ele botar as meninas da história em alguma cena tomando banho. Eu não sei porquê, mas sempre tem uma cena. É um fanservice desnecessário, mas É um sempre tem. fanservice, e eu tô vendo aqui que ele tem o design que ficou perpetuado pelo Kirito, né, de Sword Art Online. Uhum. Que depois 1 milhão de animes fizeram o mesmo design, que é o cara de casaco preto, de espada, cabelo preto, É tal, bem padrãozão. assim, mas assim, ele é um shonenzinho bem padrão, bem feijão com arroz, mas eu achei até legalzinho, sabe, assim, a ação dele é bacana, sabe, e eu achei interessante essa história do cara ser o pau pra toda obra, que eles chamam, né, que ele assume as funções de todos os ele sozinho, ele é um exército de um homem só, sabe, ele dá conta de tudo. Então, assim, é bem doido. Então, foi só a primeira temporada, vai ter mais ainda e tal, já foi até anunciado que ia ter sequência e tal. Mas não é uma coisa assim que eu digo, eu posso dizer assim: "Nossa, que grande anime", não, ele é um bem feijão com arroz, assim, é um negocinho se não tiver Sim. outra coisa pra ver, se quiser tiver a fim de ver, se você gosta desse gênero, tipo RPG, né, é até engraçado, porque eu assistindo esses animes novos na temporada, eu percebi que existe uma tendência imensa de vários e vários animes que repetem muitos elementos de outros animes, sabe, e você meio que tem vários subgêneros, bem dizer, né. Então, assim, esse é um desses, é esse tipo de aventura meio RPG mesmo, sabe. Tem muitos animes assim. Vou dar uma conferida nele depois. Ele acaba na primeira temporada ou tem espaço pra continuação? Não, como eu falei, ele vai ter uma outra temporada, foi confirmada Tá, já. O tá. mangá ainda tá rolando lá no Japão e tal, parece que ele é baseado em novels também. Também é Então vai outra longe. tendência. Outra tendência que eu percebi do Japão que eu não sabia, e nos últimos anos, né, tem cada vez mais, sido tendência, primeiro virem novels, né, virem livros de histórias. Depois eles acabam virando mangá e eventualmente vira um anime, né. Sim, É uma é isso tendência mesmo. muito grande. O anime que eu assisti, que acabou, esse acabou mesmo, foi Fire Force, a terceira temporada. Hum. Acabou agora em 2026, né? É um anime assim, como é que eu posso dizer? Ele é um A shonen, né. primeira é um shonen, é um Aham. shonen, é um shonenzão. A primeira e a segunda temporada eu achei, principalmente a primeira, apresenta muito bem esse mundo. Aí a segunda começa a se aprofundar nos mistérios, nos dramas, né? Dos personagens. A terceira eu achei muita coisa corrida, sabe? Uhum. Porque é o mundo, como o pessoal já disse, né? É a prequel de Soul Eater. Lá na primeira temporada e na segunda Hum. tinham muitas coisas que mostravam assim que Soul Eater tinha elementos de Soul Eater aparecendo de vez em quando. Aí o pessoal começou a fazer as teorias, tal, Tô etc. no mesmo universo, né. Isso, é o mesmo universo. Aí o final dessa temporada, no final de Fire Force, justifica, explica, né, como foi que Soul Eater veio disso aqui. Algumas justificativas, a maioria eu achei legal. Não que eu seja fã de Soul Eater, não é essa a questão, mas eu tô dizendo assim, eu fui dar uma pesquisada pra ver as conexões. Ficou legal. Ficou legal, ficou bem feito, tal. Só que o chegar até lá que eu achei corrido, sabe? Uhum. Porque do nada eles começaram a colocar um monte de combate do nada. Assim, personagens que aparecem do nada é derrotado no mesmo episódio porque eles precisam ter uma justificativa. Começou a aparecer pilares no mundo.
Que o mundo deles ali se resume ao Japão, basicamente, né? Porque o mundo foi destruído num cataclisma anterior. Aí Hum, tem os plot twist que o mundo anterior a esse era o nosso mundo, que passou por um cataclisma, que não deu certo do jeito que eles queriam. Aí agora eles estão forçando um novo cataclisma para poder ser do jeito que eles querem, que é praticamente a ideia de Evangelion, sabe? Unir todo mundo numa mente única porque ninguém sofre, sabe? uhum. Basicamente isso. Em resumo, o objetivo deles, da organização inimiga deles é essa. Mas é legal, Alan. É um anime assim, rápido. Essa terceira temporada foi dividida em duas partes, então tem mais episódios, né? Mas é um anime muito legal. A primeira temporada já tinha me cativado, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Fire Force foi quando Nelson Sato, veio no HQPB. Ele tinha adquirido os direitos de Fire Force da primeira temporada, ele que trouxe ao Brasil. Aí depois alguma coisa aconteceu, eu acho que a Sato perdeu os direitos. Foi pra Crunchyroll, houve alguma coisa aí, negociação. Mas quando ele me mostrou o trailer da primeira temporada, pra mim foi paixão à primeira vista. Eu tinha que ver esse anime. Entendeu? Eu tinha que ver. As cenas de luta é muito legal, o efeito sonoro é muito legal. E realmente é um anime muito bom. Eu recomendo, assim, Fire Force, que, não sei se você sabe, quase cancelaram ele na época lá. Hum. Porque teve um incêndio do estúdio de Valiant Evergarden. Como era o nome do estúdio? O Kyoto Animation, né? Isso. Uhum, Foi no ano de estreia de Fire Force. entendi. Aí ficou aquele negócio, um anime que lida com fogo e tal. É um motivo besta, mas acontece, né? Um anime que lida com Uhum, fogo e teve um incêndio e tal. E aí, como é que fica? Aí parece que a audiência da primeira temporada não foi o esperado, mas a Crunchyroll resolveu bancar a continuação. Aí, a partir da segunda, deslanchou geral, sabe? Eu Mas não, eu, eu eu não gostei. sabia do que se tratava esse anime. Quando eu ouvi falar Fire Force, eu pensava que era um anime sobre bombeiros apagando incêndio. Então eu nunca nem dei uma chance, né? Depois eu fiquei sabendo, né, que era diferente, que não tem nada a ver, né? Enfim, tem, não tem, né? É porque o Mas. incêndio é o seguinte: misteriosamente, pessoas começaram a ter o que eles chamam de combustão espontânea. Do Uhum, nada, a pessoa pega fogo e começa a ficar desesperada, e isso causa incêndios maiores, né? A pessoa pegando fogo do nada em qualquer canto, né? Causa incêndios maiores. Então, realmente, assim, no início, os bombeiros eles têm que lidar com as pessoas que viram começam a pegar fogo, né? Para evitar danos maiores e apagar um incêndio. Aí você vai se aprofundando na história, você vê que, bem, essa combustão espontânea às vezes não é bem espontânea, é provocada por alguma coisa, entendeu? sim. Tem organizações inimigas por trás. Então, essa parada dos bombeiros vai ficando um pouco de lado e fica só como se fosse os esquadrões. O do protagonista é o Esquadrão 8 de bombeiros, né? Número 8. Aí tem uns esquadrões que são mais amigos deles, tem outros esquadrões que são mais antagonizam muito eles e tal. Mas assim, o final é legal. Eu acho que é uma experiência boa, vale a pena, sabe? Uhum. É um anime curto. Anime curto. Deve ter o quê de episódio? Deixa eu ver aqui. Deve ter menos de 50 episódios, eu acho, se juntar tudo. E conta a história bem legal, assim. Não acho tão corrido assim, não. Uhum. Ah, eu já vi que teve outro anime aqui que eu vi que eu não. Mas beleza, vamos seguir. Vai lá, Alan. Bom, outro anime que eu já vi, né, também nessa temporada passada, Eu tô é, primeiro indo nos que a gente já assistiu. Eu tô indo logo nesse pra sim, depois isso que a gente tá assistindo. tá. Bom, eu vi um anime que ele é um dos top aqui da minha lista. Não é um shonen, né, já é diferente. Eu acho que ele é um seinen, talvez até um josei, que eu não sei dizer exatamente, mas pra mim tanto faz, é um anime de drama, né. Aqui no Brasil é chamado de Journal with Witch, né, que é o título em inglês que deram na Crunchyroll e tal, mas não tem nada a ver com witch, não tem nada a ver com bruxa, a Ué, história. É uma história que trata de luto, no nosso mundo, no mundo que a gente vive e tal, normal, tem uma menina que ela perdeu os pais num acidente de trânsito, né, e ela tem uns 15 anos de idade e ela acabou sendo acolhida pela irmã da mãe dela, né. E a irmã da mãe dela tinha uma
tinha uma briga, ela tinha um afastamento com a irmã, né, então ela não tinha contato com essa tia. E a tia dela é uma escritora, que vive no mundinho dela lá, dentro do apartamento sozinha, nunca casou, nunca teve filhos, sabe. E aí ela vai e essa menina vai morar com a tia, e aí a história toda se decorre desse processo dela de lidar com o luto e tal, e a gente vê também um pouco mais da mágoa que a tia tem em relação à mãe da menina, sabe. Então é tudo isso, é ela registrando uma das propostas que a tia dela apresenta pra ela, né, pra ela lidar com o luto, é que ela faça um diário e ela registre tudo que ela quiser, né. Por isso que o nome tem a ver com diário, né, que é o chamaram de Diário da Bruxa, mas não tem nada a ver. O título original, se não me engano, é Diário da Estrangeira, uma coisa assim, porque ela Oxente, a erraram menina na tradução ou modificaram a eu tradução? não sei por que dessa tradução, não tem nada a ver com bruxa, mas porque a menina durante a estadia dela com a tia, né, ela enxerga a tia dela como se fosse uma estrangeira no mundo, num país estrangeiro. Ela parece que ela se sente no mundo da tia dela como se ela fosse uma estrangeira num país estrangeiro. Porque a tia dela é tão diferente, sabe, é tão estranha pra ela tem umas ilusões, assim, ela tem uns delírios, vê a tia dela como se fosse uma mulher de um país árabe, sabe, esse é um negócio bem diferente. Mas Sim. é só e ela tá sempre andando num deserto, que é umas paradas. Acho que deve ter alguma coisa de tem uma certa, assim, analogia, uma certa relação com a tristeza que ela tem, enfim. É um anime é legal, é bom, sabe, ele é um texto bacana. Esperava um pouco mais, talvez, porque eu acho que não desenvolveu muito, não sei se vai ter uma segunda temporada, talvez tenha, não sei. Eu acho que dava pra desenvolver mais ainda, eu queria saber mais da história da tia, né, com relação à mãe, que eu achei pouco explorado isso. Então, assim, acho que da metade para o final ele você fica com aquela sensação de que podia ter desenvolvido mais alguns temas ali na história, sabe. Mas é um anime bem diferente dessa temporada, eu achei interessante. Essa temporada como um todo, pra ser bem sincero, tem muitos animes muito diferentes, então isso que me atraiu a assistir, sabe. Tem Sim. muitos animes assim, que eu achei: "Nossa, eu nunca tinha visto uma temporada com tanto anime diferente assim", sabe, que leva você a pensar muitas coisas, sabe, que tem muitas temáticas diferentonas, sabe. Então, esse é um deles, acho que esse é um dos meus top da lista, assim, ele é bem diferente, mas é uma coisa assim, é um anime de drama e que trata de luto, então, né, pode dar gatilhos em alguém aí, de repente, enfim, eu mesmo demorei um pouco pra poder assistir, né, porque eu estava esperando um pouco mais, assistir outras coisas mais alegres pra depois embarcar no drama. Mas eu Eu vi que o recomendo. nome original é o Ikoku Nikki, que a Isso, tradução ao pé da letra seria Diário de uma Terra Estrangeira, né. pois é. Uhum. Agora por que resolveram botar esse Witch aí eu Também não faço ideia por quê, tem nada de bruxa na história. pois é, estranho de verdade essa decisão. O anime que eu vi também é o Fate Strange Fake, né, Ouvi falar. Uhum. que é mais um anime da franquia Fate, que é um anime de diversas franquias, tem toda sabe aquele negócio que cronologias doidas que às vezes se batem, às vezes não se batem? É tipo Sim. isso. Eu Só que é o assisti seguinte, eu assisti o Fate Stay Night. Inclusive, ele chegou a ser dublado teve 2 versões, né, esse anime. Teve uma que foi dublado no Brasil por um estúdio bem antigo, na época da Animax, se eu não me engano, e depois ele foi refeito, ele ganhou um remake, que tá até na Crunchyroll, inclusive, e acho que tá na Netflix também, e ele ganhou um prequel, que é chamado de Fate Stay Zero, se eu não me engano. eu sei que tem o Fate Zero, não sei se é o É isso mesmo. aí, é o Fate É Stay esse? Zero, é o Fate Stay Night e a prequel é o Fate Stay Zero, que esse eu assisti, é muito bom, Fate Stay Zero. Eu acho que não tem o Stay não, é Fate Stay Night, aí é Fate Zero e agora é Fate Strange Fake. Mas ele é a E f sequência, é? não, é o seguinte, eu não sei explicar direito, certo? Porque essa franquia é uma franquia que envolve jogos, Sim. envolve animes e parece que tem algumas diferenças de cronologia, né. Mas a ideia que eu entendi, porque o pessoal disse assim: "Vá assistir o Fate Zero, porque o Strange Fake não explica nada do mundo". Ele te joga, mas te joga na parada e não se preocupa de explicar absolutamente nada. Aí eu ainda não vi o Fate Zero, né. Mas eu posso explicar de maneira burra aqui, se você aceitar. Ah, pode. Você já assistiu, então você sabe, né? Eu sei o que é o mundo, porque eu assisti os dois que eu te falei, né. Eu sei do que se trata, eu não sei qual é a diferença dele pra esse que você tá assistindo que assistiu agora.
Eu sei que houve uma polêmica, né? Eu sei que houve uma Houve? polêmica, não sei se tu sabe disso, tu vai comentar Diga, isso. pode dizer, eu não tô Eu sei sabendo. que ele foi lançado. No Japão é comum os animes serem lançados e depois, quando saem DVD e Blu-ray, eles fazem correções, fazem algumas mudanças no anime pra mídia física, sabe? Certo, E parece que houve uma confusão dele ter sido lançado aqui na Crunchyroll e na Amazon Prime, certo? E um certo. desses canais, que eu não lembro agora qual foi, eles lançaram a versão do anime e depois em um outro canal, eu falei, eu não sei qual foi qual, mas um foi a Prime e o outro foi a Crunchyroll. Enfim, o outro lançou o anime também, lançou um pouco depois, ele lançou uma versão corrigida já do anime. Então tem umas diferenças de Oxi, qualidade, sabe? Então isso revoltou um pouquinho a galera por aí. Eu vi esse burburinho na internet, sabe? não estava sabendo que tem essa Pois é. diferença. Deixa eu ver se a minha Prime tá conectada aqui, que qualquer coisa. Eu não sei qual foi a versão. Não sei se a que tá melhor tá na Crunchyroll ou essa que tá na Prime, mas uma delas tava meio que com defeito, sabe? Com problemas de animação. E o outro já era a versão definitiva, sabe? A da mídia física. Que doideira. Não Uhum. sabia. Não sabia dessa polêmica, dessa. É, eu tô vendo aqui, ó. Existe uma porrada de Fate mesmo. Tem o Tem. Fate Grand Order, Fate Stay Night. Tem uma porradinha aqui de Grand Order Absolute. Tem um monte aqui. Então, assim, eu nem me atrevo a tentar explicar algo que faça sentido, tá? Eu vou tentar explicar da minha maneira burra. É um mundo onde tem uma disputa que eles falam lá pelo cálice sagrado, né? Fala dessa questão do cálice sagrado que vai realizar um desejo. E de vez em quando aí tem esse combate aí que tem as pessoas. Eu não vou citar nomes técnicos, eu só vou tentar explicar de forma que eu entendi. Tem as pessoas que invocam e tem os invocados. Os que são invocados são figuras históricas, figuras mitológicas, entendeu? Uhum. Que, sei lá, tem o Rei Arthur nesse universo, se eu não me engano, é uma mulher, né? A Artória. Ah, então é a mesma, a mesma que aparece em Fate Stay Night e Fate Zero, então. É a Então, ela não aparece, eu tô Sabre, só né? dando um exemplo. Ela não apareceu ainda. Ah, tá. Porque quem aparece aqui é um outro rei, que é o Coração de Leão. Hum. É um outro Hum. rei da Inglaterra É, tipo que o da poder dele. era do Robin Hood. Uhum. Isso, o poder dele é todas as espadas que ele pega, ele consegue transformar ela numa Excalibur de energia. É o poder Hum. dele. Então, assim, tem essas figuras mitológicas, né, que são tem seus e cada um é de uma classe, como se fosse um negócio de RPG mesmo. Então Uhum. tem o arqueiro, tem o berserker, tem o warrior, né, o cara da espada, tem o assassino, entendeu? Tem o ladrão, são classes diferentes. E meio Sim. que não explica aqui, mas aparentemente um tipo de classe é mais forte que o outro. E a diferença desse Fate, por isso que se chama Strange Fake, é porque tem umas organizações por trás que é como se liderassem e forçassem esses campeonatos rolarem. O Uhum. que acontece de diferente aqui é que ele vai ser nos Estados Unidos e aparentemente tem mais pessoas com poderes de invocar do que deveria ter, porque é como se estivesse rolando um, um campeonato falso. Uhum. Alguém começou um processo de invocação e outras pessoas fizeram também para esse campeonato nos Estados Unidos e ele é falso. Não deveria existir. Então a contagem que era no máximo 10 invocadores e 10 personagens lendários já passou de 10 há muito tempo, Uhum. entendeu? E ninguém sabe o porquê. Aí essa foi a primeira temporada. Ninguém sabe o porquê. Cada um tem seus interesses, aí começa a formar os aliados aqui e tal, etc. E a primeira temporada acaba num auge ali de conflito, né? De conflito entre os personagens. Mas assim, eu estou ainda muito perdido nesse mundo. Eu acho que eu tenho que ir pro zero para aprender alguma coisa, sabe? De regras e tal. Porque esse aqui, além de tudo, como é um negócio fake, é como se quem tá assistindo já entendesse ou deveria entender o que tá rolando ali, sabe?
E eu Hum, não entendi muita coisa. Mas eu gostei dos personagens. É um anime bem feito, um anime bonito, com ação legal e tal. Entendeu? E o mais divertido é você descobrir quem é a entidade, né? Quem é essa figura histórica que tá sendo invocada aqui. Entendeu? Esse pra mim é o que eu achei divertido. uhum, Mas já que você já assistiu, talvez você goste mais do que eu. Mas eu hum. gostei. Eu não assisti porque, como você falou mesmo, tem muitos fakes. Eu tentei assistir um que estava na Netflix alguns anos atrás, que ele não tinha nada de conexão com o Fate, com esses Fates que eu já tinha visto. Aí eu fiquei meio perdido e acabei largando, sabe? Mas eu sei dessa história mesmo. Que tem essa coisa toda, essa disputa pelo Santo Graal, né? Sei que tem a ligação com jogos de videogame, aliás, jogos de smartphone, na verdade, né? Isso, como Então, Gacha tal, que tem é, ligações diretas, referências diretas. Tem sim. pois é, eu já sabia, é famoso lá no Japão isso aí, esse jogo. É. Mas assim, muito bonito. Inclusive tem aquele personagem que é o que se basearam pra fazer o amor de Ômega, né? De Cavaleiro Zodíaco Ômega. Uhum. Não, tem muita Então, coisa. Eu lembro que no episódio G, Sente Seiya episódio G Assassin, né? Tem no começo da história, eles lançaram um negócio parecido com isso, sabe? Apareciam umas figuras meio estranhas pra lutar com os cavaleiros, que eram personagens de obras literárias. Aparecia a Alice no País das Maravilhas, interessante. aparecia o cara da lenda do Rei Arthur, aparecia o Rei Arthur, aparecia o cara do Rei Arthur, eu não lembro agora o nome dele. Enfim, apareciam várias figuras assim, sabe, mitológicas, míticas e lendárias e tal, que eles entravam lá pra lutar e depois não deram um fim neles e não sabe, a história meio que foi pro outro lado, sabe? Certo. Desembocou em outra história. Eles Mas é esqueceram isso legal. aí. É Pois legal. é, muito doido. Aí outro que eu assisti também é o Jujutsu, mas Jujutsu padrãozão e assim, quem tá assistindo continua porque é bom e quem não tá assistindo é porque não conhece. Então vá pra primeira temporada assistir. Eu só digo isso de Jujutsu. O Jujutsu meio que eu assisti uma parte da primeira temporada e eu não sei, eu não lembro o que foi, mas alguma coisa eu não gostei muito não de Jujutsu no primeiro. Aí eu meio que larguei. Mas eu pensei em tentar de novo, sabe, assistir. Diga Mas aí, nessa outro pegada que anime. você falou também, eu acho que eu posso também só descartar, assim, a Free Eren, né, que Sim, eu já assisti assisti a segunda também. temporada, né, eu demorei inclusive pra assistir, porque os episódios estavam a conta-gotas e dublado na Crunchyroll. Assisti recentemente, inclusive, o último episódio da temporada. É legal, continua sendo bacana, mas eu esperava um pouco mais dessa temporada, sabe. Eu acho que Eu também, terminou ela achei assim muito devagar. terminou meio assim, meio mais ou menos assim, sabe. Esperava um pouco mais, mas continua sendo bacana, é um anime legal de você assistir e tal. É uma coisa quase slice of life, às vezes, mas no mundo mágico, né. Só que a qualidade continua lá em cima, sabe, os personagens são cativantes e tal, mas eu esperava um pouco mais. Mas enfim, não tem muito o que falar, porque segunda temporada, né. Como você falou aí do Jujutsu. Quem não assistiu, volte pra primeira, pra assistir. Exatamente. E Frieren eu entendi que às vezes vai ser mais lento o desenvolvimento e outras vezes eles vão dar uma corrida. Então, Uhum, já tô ciente disso já. Mas foi muito devagar essa temporada e não teve pra mim não teve oh meu Deus, entendeu? Que teve uhum, na outra, por exemplo. uhum, Eu achei mais devagar essa temporada mesmo. Mas aparentemente eles estão, tipo, lançando temporadas menores pra poder eh, alongar mais, sabe, o lançamento. Acho que ano que vem já deve ter outra temporada. uhum, Gnose eu terminei de assistir, mas eu já tinha indicado ele no podcast Melhores Animes do Ano, então não vou voltar pra Gnose, eu só recomendo que assista, que é um Among Us, anime do Among Us, praticamente, em si. Em hum, resumo, em resumo. é isso. Falamos de Frieren, deixa eu ver aqui o que mais. Acho que agora posso entrar nos animes que ainda estão rolando. Tu tem algum que já terminou aí, que tu assistiu Nossa, tudo? tenho muitos que eu assisti que já passaram, que terminaram. Então vá. Bom, eu posso dizer, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu achei diferente também, um desses diferentões, assim, que eu assisti meio que por acaso também, e eu me surpreendi como eu achei interessante, que é The Holy Grail of Ares.
é O Santo Graal de Eris, certo? Ele é um anime e também é baseado em novels, sabe? Em livros. Ele é um anime de mistério. Ele é um anime de mistério. É a história de uma menina chamada. É num mundo assim. Não é bem nosso mundo. É como se fosse nosso mundo, mas é diferente. É um mundo onde existem reinos, sabe? Com outros nomes e tal. E é uma coisa meio era vitoriana, sabe? A galera meio nobre, burguesia, sabe? É um negócio assim, bem nessa época, sabe? Da história, entendeu? E aí, do que se trata? Existe uma jovem chamada Connie, né? Ela, ela é a Connie Grayle, né? Ela é da família Grayle. Ela, quando era criança, ela presenciou, logo no primeiro episódio a gente vê isso, ela presenciou a morte de uma mulher muito bonita, de uma jovem muito bonita, né? E foi condenada a Scarlett Castiel. Ela foi condenada a ser decapitada por ela ter tentado supostamente matar o rei envenenado. O príncipe, né, na verdade. O príncipe a qual ela estava prometida ser noiva, certo? Aí a Connie, quando era pequenininha, viu a Scarlett sendo decapitada na frente dela, na praça pública, lá todo mundo viu, ela estava lá também. Aí corta para alguns anos depois, a Connie cresce um pouco, ela já virou uma mocinha, né? Já acho que tem uns 16 anos na história, mas enfim. Aí ela acaba se envolvendo em toda uma trama, né? Com uma rival dela que queria tomar o noivo dela e tal. E aí ela acaba sendo ajudada pelo espírito da Scarlett. A Scarlett, já que foi decapitada. Ela volta do além para ajudar ela. E aí ela se incorpora na Connie e começa a falar como se fosse a Scarlett, sabe. E ela é toda desenvolta, sabe. É o tipo de anime que trabalha com o conceito de vilã protagonista. É uma coisa também que eu percebi, que eu não sabia, né, descobri assistindo esse anime, que eu percebi que é meio um gênero também, um subgênero também de animes, né, de anime de a vilã que é a protagonista, sabe. Mas na verdade não é bem uma vilã, é basicamente uma mulher com atitude, sabe. Então, assim, aí a história todinha é a Scarlett pede pra Connie pra, em retribuição a ajudá-la, né, com a situação dela de problemas lá na sociedade que ela tem, a sociedade não é inglesa, mas enfim, na sociedade que ela tá lá, ela pede que a Connie ajude ela a descobrir quem foi que armou pra ela ser incriminada, que ela não tentou matar o príncipe. Ela foi incriminada. Então é toda uma trama, a história é toda uma trama, a Connie tentando descobrir quem é, aí tem tramóia política, tem drogas envolvido, é tão legal a história, eu fiquei impressionado, sabe? Muito bacana mesmo. E tem essa coisa sobrenatural da Connie o tempo todo convivendo com o espírito da Scarlett do lado dela o tempo todo, sabe? É muito legal a animação é bonita também, sabe? Tem um romancezinho muito leve também, mas não é o foco da história. Mas é um anime basicamente de mistério. É você descobrir o que que se tá, qual foi a trama que rolou, que acabou envolvendo a Scarlett e levou ela à morte, sabe? É muito legal a animação. Não, você já me ganhou quando disse que era um mistério, e eu gosto de animes de mistério, então. Vale a pena assistir, viu? Eu achei muito bacana. Eu quase maratonei, assim. Só não pude maratonar porque ele era semana por semana, né? Quando eu soube dele, ele já tava com 6 episódios já, sabe? Aí eu peguei e assisti quase tudo numa tacada só. E aí fui esperando sair os outros pra terminar de assistir, tá? Mas recomendo. Pois é. Então, o outro. Agora sim, eu não sei se você assistiu esse, porque eu nem sei Não. se terminou já, Hum. mas eu tô assistindo, é o Sentenced to be a Hero. Tu assistiu esse? Não, ainda não. Eu sei que existe, tá até na minha lista, mas eu nem comecei a ver ainda. Pode falar. É, não, eu vi só o começo. Pra mim tá um pouco devagar o começo, porque é um mundo onde esse sentenciado a ser um herói é realmente isso. É um mundo onde é negativo você ser um herói, é como se fosse uma pena, entendeu? Porque tem uns seres. É um mundo que tem um vírus ali que toma uns monstros e algumas pessoas e se torna algo. Sabe o vírus do Last of Us, que a pessoa perde a noção, perde a. Hum.
entendeu? Perde a cabeça e vira outra coisa, um zumbi mesmo. Aham. É isso, é um mundo que tem os bichos, monstros e humanos viram zumbis quando estão infectados por aquilo ali, né? E em algum momento o protagonista teve que fazer alguma coisa que para a galera lá foi um crime muito grave. Para ele era o que tinha que ser feito, então algumas pessoas que ele conta essa história dele entendem ele. Ah, teve que ser feito, mas ninguém entende isso, né? Aí meio que sobrou para ele como bode expiatório ter que ser sentenciado para ser um herói. Que é uma raça aqui, uma raça não, uma classe abominada, é como se fosse realmente um bandido, né? Pior do que bandido, porque não está preso. Ele o tempo todo vai ter que conviver com esse problema, entendeu? A vida dele. Uhum. E em resumo é isso. Eu não vi mais episódio porque eu não tava gostando tanto assim do desenvolvimento da história. Mas eu sei que tem gente que tá aí, meu Deus do céu, é o anime do momento, o anime do ano, tal, não sei o que. Não dei muito continuidade. E entrei num buraco sem saída de animes BL. Hum, Só que aí eu entendi que parece que dois deles que eu comecei a assistir, eu não sei se é considerado BL ou um falso BL, hum. porque é o seguinte, os dois primeiros que eu vou comentar aqui, que eu só vi o primeiro episódio, é o In the Clear Moonlight Dusk. Não, acho que isso não é considerado BL, não. Pronto. E o outro é o Hanakimi. Também não. Pois é, porque os dois são meninas que são muito, como é que eu posso dizer? Assim, eu sei qual é porque também tá na minha lista, esses dois. O The Clear Certo. Moonlight é uma menina que ela tem aquele estereótipo de ela é meio andrógena. As pessoas, por alguma razão louca que só os japoneses entendem, eles tratam ela como menino também, né? Mas ela Apesar corta de o que cabelo curto. Logo no começo mostra que só ela porque corta. ela corta o cabelo curto e as roupas dela são medonhas, só por causa disso, mas ela é muito bonita, né? Isso. E um outro cara, ela é chamada até de príncipe, né? Isso. Ela é É o chamada de príncipe. príncipe e a príncipe, no caso, assim, Aí são ela nome. acaba encontrando outro cara, que ele é meio ele é um riquinho e é meio malandro, assim, e aí a galera chama ele de príncipe também. Então, e ele acaba se encantando por ela quando ele encontra por acaso ela, né? Por acidente, no primeiro episódio. Eu sei Isso. qual é. Tá bem popular essa história também. Tá tão popular que vai até ganhar live action também, vai ganhar um filme ano que vem, Olha aí. né? Não sabia. Mas pra você ver, eu vi só o primeiro episódio, achei interessante, eu vou dar prosseguimento. Eu posso dizer desse anime que eu não. No começo eu achei bonito. Eu assisti porque eu achei ele muito bonito. Lembra que em um dos podcasts que a gente gravou com a Del, eu recomendei um anime que eu tinha visto, que era o Sign of Affection, Sinal de Aham. Afeição. Era a história de uma meninazinha surda que fala com linguagem de sinais e tal. Sim. Esse anime, ele é baseado num mangá da mesma criadora desse anime da The Clear, do Que Clear. normalmente às vezes aqui é light novel, né? Mas esse aqui é de Não, esse é mangá. mangá mesmo. Aí esse é da mesma criadora, então o design é muito parecido, sabe? Então é muito bonita a história, assim, ele é muito bem feito o anime também. Só que lá pelas tantas eu fui assim, eu fui pegando o abuso da protagonista, sabe? Assim, eu não achei tão. Eu não me sensibilizei tanto com o drama dela, sabe? Porque o drama dela todo dia se resolvia. Posso estar falando muita besteira aqui. A Del, talvez, se ela tivesse aqui, ia me bater em mim, mas eu acho que o drama dela todinho, se ela se resolveria se ela usasse um vestido e botasse um batom. Porque ela não é feia, ela não é estranha, ela só é tratada pelos outros como menino, e isso é um sofrimento pra ela. Porque ela não se arruma. Se ela quisesse se parecer com uma menina normal, ela, pelo menos, sabe, se arrumava um pouco. Mas ela não é obrigada a isso, claro, né? Cada um tem o seu estilo, sabe? Sim. Mas ela tem um sofrimento que eu não me pegou, assim, sabe? Eu digo, tá sofrendo só por causa disso, assim, sabe? É esse o teu problema? E ela tem uma Como eu irmã, só vi o primeiro sabe? episódio, eu não vi esse sofrimento Tu vai todo ali e ver tal. na história. Eu fiquei um pouco assim, não me tocou o drama dela. E Entendi. eu Cansou você. Eu gosto de anime de romance, sabe? Eu vi até o final o anime, todo dia acompanhei semana após semana. Eu acho a abertura e o encerramento desses animes muito legais, muito gostoso de ouvir a música também, sabe? E tem até no meu Spotify. Mas eu não. E achei assim.
não me pegou muito, sabe, assim, o drama de cada um. O drama do menino é porque ele é rico e as meninas querem namorar com ele porque ele é rico. Só isso, sabe. Então, assim, é um drama que eu não me pegou, sabe, eu não sei como é que tá sendo tão popular lá no Japão, mas não me pegou muito não. Eu assistia pela qualidade visual, achei bonito o anime, mas não me pegou muito não. Talvez pra você seja diferente, você pode gostar mais, mas não é um BL, realmente é um romance. Isso. Hum. E o E outro é o o Hanakimi, que é a história basicamente quase a mesma coisa, quase a mesma ideia, só que lá vira tipo um harém, porque todos os meninos se interessam pela menina que parece um menino. eu não diria que é a mesma coisa. É um shoujo muito conhecido, Hanakimi. É um shoujo dos anos 90, inclusive, que inclusive tá saindo aqui no Brasil. Vai Ah, sair esse aqui é o agora. que? Um remake? Não, o anime tá saindo agora, a primeira vez. Nunca teve anime antes, mas ele é um mangá dos anos 90, conhecido, Ah, sabe? entendi, Não lembro entendi. se chegou a ser publicado no Brasil antes, acho que não. Mas ele é um mangá antigo e ele já teve live action, inclusive existe um live action dele na Netflix, dele. Tinha saído Certo. antes, sabe? Tem um anime na Netflix, o live action, uma série. Eu até já comecei a assistir antes do anime estrear, quando eu soube que ia ter, sabe? E o que eu ia dizer mais? Ele não é a mesma coisa que aquele que a gente tava falando, porque a história é diferente, né? É uma menina que se apaixona por um cara que ele é saltador, né? Numa escola. O cara trabalha, ele é um atleta de salto, que ela se apaixona por ele e ela sai lá dos Estados Unidos, vai pro Japão, ela se veste de menino pra entrar na escola onde ele tá, porque a escola é só de meninos. E aí começa a loucura, porque todos os outros meninos começam a se apaixonar por ela, sendo ela um menino, então não é bem um Isso. BL por causa disso, sabe? Ele é um shoujo, na verdade. Ele é um shoujo simples, mas assim, tem toda aquela atrapalhada, não? É engraçado, que vai estar saindo dublado, inclusive, né? Saiu todo dublado, na verdade. É um desses animes que vai voltar também logo logo, ele já tem segunda temporada garantida, então ele não vai demorar pra voltar. E é engraçado, é engraçadinho, mas assim, ele é muito cara dos anos 90, o humor dele, sabe? Então assim, eu não sei, eu vi que muita gente assistiu e achou legal, mas também muita gente achou meio besta, assim, sabe? Achou meio arrastado. Porque é um anime tipo anos 90, né? Como você falou, é a história de harém e tal, e É. enfim, a temática não. É um anime dos anos 90, mas daí pra cá, muitas outras histórias acho que foram criadas mais ou menos na mesma temática. Tem até um filme muito famoso que fizeram lá nos Estados Unidos, chamado Ela é o Cara, a versão em português aqui, sabe? E é com a Amanda Byers, se eu não me engano o nome dela. É Sei um qual é. anime é Sei um qual é. anime que a menina se passa por menino também, pra conquistar um cara e tal, então é a mesma Se for temática, Amanda é a Byers, mesma é história. aquela da Nickelodeon que se perdeu É, depois. então esse anime esse filme é muito a mesma história também, do Hanakimi, sabe. Mas é muito legalzinho também, eu gostei também, eu assisti todinho, achei legal a dublagem, assisti todo dublado também. Mas é meio doido, assim, sabe, tem umas coisas muito é um humor que só, assim, quem gosta muito de humor japonês doido vai curtir, sabe. Sim. E o outro, que esse aqui deve ser BL mesmo, que é o Go For It Nakamura-kan. Esse é o mais recente, né. É, que aí entra na polêmica da dublagem aí, que é ele e outros animes que a gente pode comentar dessa questão, né? Que É. esse aqui é muito, eu acho melhor do que os outros dois, Uhum. porque é mais engraçado, é mais divertido, Também tô assistindo esse. pronto, eu acho melhor do que os outros dois, assim. E olha que eu só vi um episódio dos outros dois, mas eu já achei melhor esse aqui. Ele é uma vibe bem anos 80, anos 90 também, né. Ele é um anime, assim, muito bem feito. É Eu um acho anime ele de sketches, eu extremamente acho, né? mas ele é extremamente bem feito pra um anime de comédia e ainda mais uma comédia BL, né, de comédia de romance entre garotos. E é bem, assim, é bem na cara, não tem, assim, meias palavras, não tem é bem assim. E trata com muita naturalidade, assim, o cara ele é um garoto, né, o Nakamura, que é o protagonista da história, que logo no começo ele já admite que tá apaixonado por um colega dele da escola, né, da classe dele, que é o Hirose. E ele é o episódio a série toda é ele tentando se aproximar do Hirose, né, então é toda uma comédia em cima disso aí, então é fantástico. Mas eu achei, assim, tão bem animado, tão extremamente bem feito, até É, pô. o fato de todo o episódio terminar com um encerramento diferente, com uma música legal, com city pop, sabe, com uma pegada anos 90, assim, sabe. Só isso aí já me conquistou esse anime, por isso. Só a estética dele é fantástica. Mas realmente teve uma polêmica, como você falou, né.
quando começou. É. Porque já me metendo e falando, tô falando muito, né, dele, mas estava na minha lista também. Então, assim, depois tu diz o que é que tu gostou mais do anime, mas a polêmica que a gente pode falar pra galera é porque eu mesmo tinha percebido isso também, que o texto, eu sempre assisto o anime quando ele tá saindo dublado, né, ele tá saindo ainda na Crunchyroll, semana após semana. Agora que saiu 5 episódios, são 13 episódios, né, ao todo. Então Isso. até agora saíram 5, né? E a polêmica é que o texto da dublagem, ela tem diferenças com relação ao texto original, né? As falas e tal tem diferenças, sabe? Algumas pessoas acharam que foi censura, que estava rolando uma censura e tal. E aí teve uma polêmica, porque depois a diretora da dublagem, né? Se eu não me engano, o anime foi dublado na Cinevídeo, uma coisa assim, não lembro agora do nome do estúdio exatamente. Era Universal Cinegia, o Isso, primeiro, Regia, aí isso. foi pra Dubla Vídeo. Aí o que aconteceu? Quando eu estava chegando nas vésperas do quinto episódio ser lançado essa semana, do nada a galera descobriu, né, pelo sistema lá da Crunchyroll, que trocaram a dublagem. E lançaram. Do Isso. nada, trocaram a dublagem de Nakamura todinha, né? Botaram outro estúdio no lugar, a Dubla Vídeo, né? Foi a Dubla Vídeo e só mantiveram os 2 Só protagonistas. mantiveram os protagonistas, o Nakamura e o Hirose, e todo mundo foi trocado, né? Então, foi uma polêmica, né? Porque assim, no começo a galera pegou diálogo por diálogo e comparou e mostrou: olha aqui, eles erraram, fizeram uma censura aqui. A diretora de dublagem chegou no Twitter e reclamou, disse que não teve censura nenhuma, que eles não são disso, que inclusive o elenco e a própria diretora eram LGBTs, que eles não iam fazer isso, que não era isso, e disseram que a questão era que a tradução da dublagem foi diferente da tradução da legenda, né? Mas a tradução era muito ruim nesse sentido, assim. A Hum. interpretação da dublagem, eu cheguei a baixar, eu consegui, né, assistir, consegui salvar a dublagem antiga e tem a dublagem nova também. Então, assim, eu posso Certo. garantir que realmente havia diferenças e não era assim pouca, era uma coisa assim bem palpável mesmo, às vezes eram coisas bestas, às vezes eram coisas grandes que eram mudadas, Caramba, mas então isso devia se aplicar nos 3 animes que mudaram, né, que eu foi não o sei, eu não fui atrás de ver, mas realmente Demons of Shadow Realm e o Agents of Four Four Seasons. Seasons, isso. Esses dois eu assisti também, né? Tô na minha lista Só também. que Tô o assistindo. Agents só teve acho que um episódio, né, antes de trocar. Foi. O que acontece é porque o Demons e o Nakamura, eles estão saindo dublado ao mesmo tempo que na estreia, no Japão, Isso. né? Já o Aegis, por algum motivo, ele é que nem, tá que nem Frieren. A dublagem dele demora várias semanas pra sair. Então, enquanto eu já Certo. tava em 4 episódios, se eu não me engano, a dublagem só tinha saído da dublagem no primeiro episódio. Aí quando foi sair o segundo episódio dublado, pulou o estúdio. É a primeira vez que eu Certo. vejo. Eu não cheguei nem a ver a versão do primeiro episódio dublado. Eu não cheguei nem a assistir porque eu tinha assistido só legendado. E não gostei muito. Então, assim, eu não sei o porquê da mudança do estúdio, mas eu acho que teve algum problema sério. Talvez os textos, a galera deve ter ido conferir, talvez os textos estavam diferentes dos outros animes também, eu não sei. Mas, realmente, é a primeira vez na história, nesses meus 40 e poucos anos de idade, assistindo animes e tal, eu vi alguma coisa assim acontecer, de um estúdio ser trocado enquanto o anime tá sendo exibido ainda, sabe. É, eu Eu nunca nunca tinha não também não visto. lembro Eu disso não, eu também já não. vi acontecer, é lógico, de temporadas mudarem o estúdio, né. Isso acontece em séries, isso sempre aconteceu, sabe. Agora, enquanto o anime tá sendo exibido, eles trocarem o estúdio na mesma hora, eu achei muito. Eu pensei assim: "Nossa, aconteceu uma coisa terrível". Então, assim, deve ter sido uma coisa muito séria o que eles descobriram lá dos textos sendo traduzidos errados e tal, não sei. Mas eu achei triste porque eles não conseguiram manter os dubladores, né, porque acontece, né, porque um é do Rio, outro é de São Paulo, nem todo mundo Então, consegue olha o que eu vi aqui de contratar os mesmos informação, dubladores, né. olha o que eu Hum, vi de informação aqui. É o primeiro anime dublado, Go Forth, né, é o primeiro anime dublado na filial carioca da Universal Sinergia. Aí eu fui abrir aqui, Universal Sinergia tem um estúdio em Miami e Universal em São Paulo, certo? hum, E tanto ele como o Demons of Shadowham são dos primeiros animes dublados por essa filial carioca. hum, Não, e a Dubla Vídeo também é uma filial carioca, ou seja, também são os primeiros animes dublados por essa filial carioca da Dubla Vídeo, tá? E a Dubla Vídeo é de São Paulo e agora tem essa do Rio. E
é a primeira vez no Brasil que acontece uma redublagem total nesse nível. É a primeira vez também. Assim, É, acontece de redublagem total, por exemplo, como foi aquele anime? Já aconteceu redublagens totais. Não é a é, primeira vez. já Mas, aconteceu assim, quando a parada rolando acontece. na Crunchyroll é a primeira vez. Acontece de animes que você tem a exibição num streaming, e aí outro streaming vai e faz outra dublagem. Acontece. A Boy Bebop foi um exemplo, por exemplo, que é uma mais famoso, que eu diria. É um que teve uma dublagem na Crunchyroll e teve outra na Netflix, totalmente diferentes, sabe? Mas não foi assim durante, né? Foi depois de um tempo lançaram de novo e aí lançaram com outra dublagem, né? Acontece. E, mas assim, eu não assisti a dublagem de Seasons, de Four Seasons, pra dizer. O Go For It Nakamura, né? O Força Nakamura. É um. É o que mais assim repercutiu, porque o pessoal achou que foi censura, né? O do Demons, eu não cheguei a ver os episódios dublados novos, nas novas dublagens, né? Achei triste, porque o Demons, já tirando da lista também, porque tá na minha lista, eu assisti, né? É um Muito bom. anime. É um anime que é da mesma criadora de Fullmetal Alchemist, então assim, é bem legal o anime, mas Isso. E Fullmetal era outro anime que teve redublagens totais, mas não desse jeito aqui. Mas depois, mas muito tempo depois, foi tipo assim, outro estúdio assumiu muitos anos depois que já tinha saído, é outra coisa. Inclusive, acho que a Isso. dublagem do Brotherhood, a primeira, né? Acho que é meio perdida. Eu nunca vi, nunca consegui assistir a dublagem do primeiro anime. Sim. Da primeira versão, na verdade, né? O Metal Alchemist antigo só teve uma dublagem, saiu em DVD e tal, eu tenho. Mas o Brotherhood eu nunca assisti todo dublado porque eu não achei a primeira dublagem, né? Mas o que acontece é que o Demons, ele é bem interessante, é um anime de. Que até agora eu não entendi bem a história, né? Ainda tá sendo desenrolado, eu não li o mangá, né? O Nakamura, que a gente comentou agora há pouco, é um mangá baseado num mangá de 2014, que teve 2 volumes e foi publicado no Brasil já. E Certo. é meio inacabado. Nakamura era, como você falou, parecia umas sketches, sabe? E eu com certeza o anime vai ter outro final, porque eles mudaram a ordem das coisas, dos acontecimentos em relação ao mangá, e o último capítulo do mangá, que era inacabado, já foi exibido nessa semana. Então, ou seja, o final com certeza vai ser diferente, Nakamura. Já o Demons, ela tá rolando também lá no Japão, tá sendo publicado aqui O no Brasil pela último JBC. capítulo do mangá foi exibido já? Como é que pode? No Nakamura, o Força Nakamura, eles mudaram as ordens da história, sabe? Então, assim, como você falou, que são disquetes, né? Eles pegaram aqui, corresponde ao último capítulo do mangá, que é uma história que não vai pra lugar nenhum, que acabou, assim, sabe? Ah, tá. Simplesmente o mangá não Certo. teve continuação, acabou, sabe? Não resolve a história. O principal da história, que é se o Hiroshi vai ou não ficar com o Nakamura, não se sabe no mangá, não tem fim a história. Aí eles Entendi. pegaram esse último capítulo do mangá, que aparece, que é o capítulo 19, se eu não me engano, do mangá, e eles já anteciparam a história e encaixaram na história com outras histórias, sabe? Então, assim, você assistindo o episódio 5, você vai ver o último capítulo do mangá já sendo animado, sabe? Ou seja, o final do anime com certeza vai ser um final diferente do mangá. Vai ter um final, sabe? Então, assim. E teve uma polêmica também, né? Voltando à polêmica, né? Teve uma polêmica também que a galera foi reclamar com a autora do mangá, a Hyundai, né? Porque o pessoal viu um relacionamento polêmico ali no meio da história, né? O Hiroshi, né? Ele acaba meio que tendo uma paixonite assim pelo professor, e a galera acha que o professor corresponde ao Hiroshi. E aí ficou aquela coisa de um menino E de isso já 15 apareceu anos no anime? Porque eu não notei já isso. apareceu no anime, no Não, quinto episódio você vai ver não isso. not... Ah, vai ter ainda, Então, entendi. assim, Tá já certo. teve. Pra quem tá assistindo semana a semana, já viu. E pra quem Certo, lê eu o não vi mangá, ainda o episódio né. 5, eu só vi até o Só 4. que é bem assim, sabe. A história, quando você vai ver, tem muito da história do Nakamura e exagerar na interpretação do que ele tá vendo, do romance, né, achar que o Hiroshi tá tendo romance com o professor, e não é isso que tá acontecendo, sabe. Mas o Hiroshi tem uma certa interesse pelo professor, sabe. Só que o Certo. professor não corresponde a esse interesse. E a autora chegou a dizer para as pessoas que vieram reclamar: "Olha, não é o caso. Esse professor não é pedo, não é o caso". E as pessoas ficaram, mas muita gente foi lá reclamar, sabe? Dizer que isso era absurdo, não sei o quê, não sei o quê, que ela já fez isso em outras histórias, não sei o quê. Porque no mundo do BL, e outros mangás também, não é só BL, nem é só mangá. É muito comum histórias em que tem diferença de idade entre personagens, sabe?
E muitas vezes acontece de ser um menor de idade com um professor, sabe? Não que muitas vezes vá às vias de fato, vá se concretizar, mas acontece. Tipo, a gente vê esse Cardcaptor Sakura foi uma polêmica também que reviveram quando o anime foi disponibilizado recentemente no YouTube também, no ano passado. Muita Certo. gente desencavou a história da amiga da Sakura, que no mangá tem um romance de fato. De fato, no mangá tem isso é pesado, mas tem isso. Ela fica noiva do professor, inclusive, na história, sendo uma Caramba. menina. E no anime eles não tinham isso, no anime eles tiraram isso. No anime tiraram isso, mas as pessoas sempre tratam de trazer essa polêmica da história de Clamp, sabe? Então, Nakamura não tinha isso, mas as pessoas foram lá, brigaram, reclamaram no Twitter com a autora, e ela ficou tão assim, chateada com o excesso de cobrança, de galera dizendo que ela tava fazendo histórias podres, sabe, e tal, que ela disse que não ia mais, fechou a conta do Twitter dela e não ia mais sequer, tava pensando em sequer continuar a história do Nakamura e de sequer fazer outro mangá qualquer, sabe? Vixe. Então, assim, ela fechou a conta dela e ninguém sabe o que aconteceu. Tanto é que na véspera do episódio, desse episódio 5, né, que teve agora essa semana, a editora do mangá do Japão publicou uma nota no Twitter dizendo que a autora mandou falar e ela, aqui em diante, nunca mais vai usar esse tipo de relacionamento com professor e aluno, que ela não apoia isso, que já houveram muitos abusos, sabe, na realidade, que ela não encoraja que nada disso seja feito na vida real, sabe? Esse tipo de coisa. Fez esse disclaimer aí. Muita gente ficou revoltada, né? Porque muita gente acha que, de fato, é uma relação complicada, né? É uma relação problemática, mas que também não é uma coisa as pessoas têm que saber diferenciar o que é ficção de realidade, sabe? E que isso não tem nada a ver, não seria apologia, sabe? Tem gente que defende isso, tem gente que acha que não, que isso é sim e tal, enfim. Tem uma confusão muito grande na internet com relação a isso aí. Mas era essa a grande polêmica também que rolou com o Nakamura. Voltando ao Demons, né? Que é o anime que a gente estava comentando agora há pouco. Eu não conheço a história toda, eu tô acompanhando agora pelo anime. Eu cheguei a ver o Sim. mangá tá sendo publicado, inclusive, aqui no Brasil pela JBC. Já E eu tô achando. terminou? Ainda não. Eu tô achando interessante a história. Eu achei legal, né? Não, tô Mas dizendo, já eu terminou o mangá ou você eu não sei dizer. Não sei. não sabe? Acho que Deixa eu não. procurar aqui. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, assim, eu gostei da história. Não, E o é primeiro basicamente. episódio é determinante. Se você gosta daquilo ali, que eu gostei muito, né, você continua. Se não, É estranho. Quando eu vi o. Eu não sabia da história. Quando eu vi ouvi falar da história, eu pensava que era uma história que se passaria num passado e tal. E não é bem assim, né? É nos tempos atuais, mas é uma história de dois irmãos, né? O Yoro e a Asa, um menino e uma menina, gêmeos, que nascem. O irmão nasce de noite e a irmã nasce na virada do dia, né? Assim, passa um tempo e o dia nasce e ela nasceu, né? Então eles, por causa disso, são predestinados a alguma coisa. Eles são especiais por algum motivo, que eu não sei ainda qual é. Mas assim, eles são criados isolados nesse lugar que parece o Japão antigo, o Japão feudal, até que um belo dia eles são atacados por um grupo de mercenários do nosso tempo, né? Com helicóptero, com metralhadora, maior confusão. E aí aparecem umas criaturas estranhas, né, na história, que são os Tsugai, né? Que são essas criaturas que são como se fossem yokais, né? Que servem a determinadas pessoas, né? E aí a história toda se desenvolve em torno disso, né? Do Yoro, o jovem lá que é o protagonista, tendo que descobrir o mistério todo, o que aconteceu com a irmã dele, né? Que apareceu de repente diferente, né? E entrando nesse mundo de loucura, dessas loucuras de lutas de pessoas com sugais e tal. Então, assim, é interessante, é interessante. Eu tô curioso pra ver. Fiquei triste com a mudança da dublagem, porque eu achei que tinha nomes bem de peso na dublagem. A Miriam Fisher tava fazendo um dos Tsugai, né? O Garcia Júnior, que é o famoso He-Man, né? Ele tava dublando um dos personagens também lá. Então, assim, eu tava achando bem legal a dublagem. Mas fiquei triste porque trocaram. Eu assisti, inclusive, episódio novo, com a dublagem nova já, sabe? E eu achei que. E o texto parece ok, sabe? Mas eu senti falta das vozes que eu já tinha me acostumado. eu só vi algumas coisas comparativas de termos, por exemplo, no episódio 3, uma cena cita Jason Statham, né, como gostaria de casar com ele. E foi adaptada na dubla vídeo, na redublagem, para Cauã Raymond.
Ah, é tipo o que aconteceu com o Dandadan, né? Que Dandadan também tem isso. Teve duas dublagens, né? Uma Isso. dublagem era mais fiel ao texto original, e outra dublagem, se não me engano, da Netflix, né? Ela tem essa coisa de Yu Yu Hakusho, né? Ela pega e adapta os termos pra É, coisas brasileiras. O da Crunchyroll não é fiel. O da Crunchyroll é Antônio Fagundes. E o da Hum, Netflix, se eu não me engano, deixa o Toguro, né? Ah, eu tô Toguro porque parece que é um ator famoso lá que dublou o Toguro em Yu Yu Hakusho. hum, Aí é algo assim, pelo que eu entendi. Ou foi o personagem que o Toguro se foi inspirado pra Yu Yu Hakusho. É uma parada assim. Mas o da uhum, Crunchyroll é Antônio Fagundes. entendi. Pois é, teve essa pegada aí, né, realmente. O outro E, anime. e o outro termo também foi o termo Kai e Fu, que era no Sinergia, né? E na dubla vídeo botaram por quebra-selo. Kai e Fu virou quebra-selo. Ah, Que é sim. a tradução do mangá da JBC. Quebra-selo. É, disseram que essa nova dublagem, né, ela é mais fiel aos termos que a JBC tá usando, né? Mas uma No coisa que eu mangá. achei legal é porque eles falam assim: ah, eles são Tsugai, né? Aham. Mas a humanidade chama eles de ETs, de demônios, de qual foi que tu disse? Yokai. Yokai. Então eu achei legal isso. Tem um termo próprio deles, que é o Tsugai, e tem o Demons também, que é a versão em inglês, que só foi citada assim rapidamente na dublagem, mas Tsugai que é o nome mesmo do negócio, né? Porque o anime é Yomi no Tsugai, né? A tradução fica Demons of the Shadow Realm. Uhum. Mas eu tô gostando também. É, o outro anime que a dublagem foi trocada, eu assisti só o primeiro episódio. Aliás, eu assisti os dois primeiros episódios. Eu não gostei. Assim, eu achei interessante a proposta, achei até o anime bonito, mas eu não me empolgou muito, não, sabe? É a história de um mundo, de um Japão moderno, em que aconteceu alguma tragédia, alguma coisa. E as pessoas lá, existem pessoas com poderes mágicos que elas invocam as estações do ano. Elas meio que fazem rituais para que as estações do ano virem, sabe? Certo. E por algum motivo, a pessoa que é responsável pela. A agente, eles são os agentes, né? Os agentes das estações. A agente da primavera é uma menina e ela tinha desaparecido durante 10 anos. Então já fazia muitos anos que o inverno durava mais que as outras estações, porque a primavera nunca chegava, sabe? Havia o verão, havia o outono e o inverno dominava mais, sabe? Então, assim, a história, o começo da história mostra essa menina aparecendo lá pra começar o trabalho dela de novo, de invocar a primavera, sabe, no Japão. Eu não achei muito legal, assim, a história não me empolgou muito não, sabe? Mas é bonito o anime, bem feito. Não vi a dublagem, não cheguei a ver a versão dublada. Quando eu fiquei sabendo que teve dublagem, já tava sabendo também da polêmica da troca de dubladores, né? Então não sei se houve muita diferença. Talvez melhore um pouco os outros episódios, eu não sei dizer. Vou dar um tempo pra esperar pra sair os episódios pra depois tentar dar uma outra chance. Mas é um anime bonito, pra quem gosta de anime bonito e tal, mas não me pegou muito não, sabe? Não é, tem uma ação, um drama, mas não me pegou, não me pegou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que essa justificativa da mudança da dublagem toda por causa dessa questão de os termos não estão fiéis, estão mudando muita coisa. Você acha que isso foi o suficiente, é o bastante, ou você acha que teve alguma coisa a mais? Você acha Eu acho, justo? eu acho que foi o justo, por isso eu acho que foi justo. Porque assim, eu digo pelo Nakamura, sabe? Eu não sei dizer pelos outros, de fato. Pelo o Nakamura deu pra ver que mudaram coisas que não tinha nada a ver, que não precisava ter mudado, sabe? Entendi. Assim, era notório, as mudanças eram assim muito assim perceptíveis e eles mudaram besteiras também. Enfim, eu acho que por isso se justifica a mudança de dublagem. Só que eu não sei se foi esse o motivo real, sabe? Eu fico na dúvida se foi só por isso É, que mudou. eu Eu também. acho que pode ter rolado alguma coisa aí de disputas, sabe? De estúdio, alguma coisa pode ter pesado aí a mão, a galera ter dito, olha, tá vendo aí esse estúdio que vocês escolheram que é novo, olha o que é que deu errado. O meu e tal, não sei o quê. Pode ter rolado isso aí, eu não sei dizer, não sei de nada,
só especulando, Até porque mas foram os 3 animes do mesmo estúdio e foram exatamente para o outro estúdio, né, isso que é o exatamente, exatamente. Então acho que pode ter sido isso, assim, pode ter pesado, não sei em que nível chegaram as reclamações lá na Crunchyroll, sabe, pra terem pesado assim. Eu sei que o Nakamura foi o que mais repercutiu, os outros eu nem é, sabia, como me pegou de surpresa quando mudaram. o Nakamura ficou os 2 dubladores dos personagens principais, no do Demos só o protagonista homem ficou, da irmã mudou, né. Aham. E o outro aí eu não verifiquei, mas eu acho que pelo menos uma também ficou. Mas assim, no geral, da mudança foi total, né? Uhum. E engraçado isso. Vamos aguardar para ver se saem mais notícias dessas tretas, né? Sim. Outro anime que eu tô vendo ainda é o Slime, mas eu amo o anime do Slime, é meu anime conforto, né? Ah, eu E o comecei a novo ver. Eu não é vi, eu bom, não vi. Alan. Eu não, É assim, bom. como eu não sabia muito da história, né? Eu fui atrás da primeira temporada, então eu comecei a ver pela primeira. Mas Pronto. eu não cheguei a ver essa nova. Conta aí. É um anime conforto, tá? Uhum. Essa nova começou como uma consequência da temporada anterior, que no caso ele criou tipo uma dungeon, que era pra ser algo. Tu assistiu até a temporada anterior a essa? Ah, eu assisti, só comecei a assistir os primeiros episódios da primeira temporada. Eu não conhecia. Assim, eu Ah, sei que, assim como, mais uma vez, aquele que eu tava falando no começo, eu percebi que existem subgêneros de animes que se repetem os temas. E eu vi que existem vários animes de slime, inclusive na Crunchyroll. Então eu não Deixa eu sabia o procurar que que aqui. tinha a ver, o que que tinha a ver com o quê, sabe? Aí até que Não, é eu um vi essa nova anime temporada, totalmente na dele, esse do Slime eu aí. vi esse anime na nossa nova temporada e achei bonito. Eu fui atrás de ver os primeiros episódios e eu achei interessante a história. Eu não sabia que era assim. Eu pensava que era mais Ah, besta a história. não é. Eu botei aqui Ele é um anime de Slime. Isekai, né? Ele é um Isekai, né? Tem Na outros primeira- animes de Slime, mas eu vi aqui que existe. E vai ter um filme esse ano, né? Dia 30 de abril, eu tô vendo aqui. Uhum. E os É, filmes têm ligação com a história principal, né? 100% filler, não. o primeiro episódio, os primeiros episódios eu percebi que era um Isekai, né? A história de um cara e ele é morto, né? No mundo dele. Isso é uma coisa, um tropo bem comum dos Isekais. Sempre tem alguém morrendo e reencarnando em outro mundo, né? De Isso. uma forma diferente. Então esse cara ele morre e ele acaba se reencarnando nesse mundo de RPG, por assim dizer também, né? Em que ele é um slime, ele é uma gosminha, né? Isso. E a partir daí se desenvolve que ele vira. Tem um negócio nesse mundo que é quando um ser poderoso dá nome a algum monstro, né? Que não tem nome, esse monstro meio que evolui. Ele fica mais forte, como se ele ganhasse realmente alguma importância nesse mundo. Ele não é mais um monstro genérico, entendeu? Uhum. Então, não vou contar muita coisa para não estragar para você, mas ele vai fazendo amizades, ele vai ficando mais forte, adquirindo novos poderes, e ele funda um reino para monstros, porque monstros são muito marginalizados nesse mundo. E ele começa a nomear os monstros que ele vai fazendo parcerias. Aí quando isso acontece, esses monstros vão evoluindo, vão ficando mais fortes, né? Mudando de como se assim, como se fosse um RPG mesmo, sabe? E esse reino dele começa a incomodar reinos humanos, né? Que são mais preconceituosos com monstros, etc. Pronto. A partir daí vira um anime de conforto, porque vai aumentando o número de aliados dele, tem os seus inimigos tal, mas assim, ele é um personagem extremamente roubado. Então acho que dificilmente você vai ficar preocupado se ele consegue ou não derrotar tal personagem, porque normalmente ele consegue. Só que você começa a empatizar tanto com ele e você, tá, beleza, eu tô. Tem até um tópico no Reddit, Alan, que eles fizeram uma análise assim. Qual o estilo de reino do aqui do Slime? O que ele é? Não se adequa a nada que a gente conheça no mundo hoje em dia. Porque ele é, em certo ponto, ele é como se fosse um rei, né? Um rei, um monarca, algo assim do tipo. Isso pode mudar mais na frente, mas por enquanto ele é tipo isso. É... Só que ele garante moradia, trabalho pleno, comida plena. Ninguém no reino dele fica sem trabalho, sem moradia, sem alimentação, isso é garantido, né? E não tem eleição, então é por isso que ele é o rei, né? Ele sempre tá ali na liderança do negócio.
E ele começa a colocar os aliados dele em funções primordiais ali no reino dele, fazer negociações de paz com outros reinos, etc. Então, assim, não existe esse formato de governar dele no mundo da gente. Isso eu acho engraçado como o reino dele começa a virar algo muito utópico, até pro mundo Interessante. deles mesmo, sabe? Uhum. É muito bom, muito bom. Assista e você vai. A cada vez que vê um personagem novo, você vai gostando mais de novos personagens e vira. Chega um ponto que tem tanto personagem que você até esquece alguns que estão ali, entendeu? Mas é como eu disse, é um anime conforto. Você normalmente não vai pela história, você vai porque aquele mundo é confortável, é gostosinho, os personagens são divertidos. Eu recomendo o do Slime. E outro anime aí, mas aí também estou dando crédito pra ele, é o Snowball Earth. Também Se tá eu não na me minha engano, lista. Uhum. pronto. Se eu não me engano, ele está ao mesmo tempo na Crunchyroll e na Netflix, eu acho. Ah, é? Tá dublado lá também? Na Tá Netflix? dublado, é a mesma dublagem. Ah, E ótimo. sai simultâneo, simulcast. Hum. Que eu não vou contar detalhes, mas porque logo no primeiro episódio já tem plot twists muito bons que dá prosseguimento, né? Um amigo meu disse que é o novo Evangelho. Nossa, achei não. É, foi o que ele Eu não disse, achei tão assim. profundo assim, não. O Evangelho é mais complicado, mais complexo. Aí eu não sei se é por causa dos monstros que atacam, se é por causa do robô gigante, ou tem mais algo lá na frente que a gente não sabe. Mas muita Ah. gente promete ser o novo evangelho. E o primeiro episódio já me conquistou, né? Uhum. Pelo plot twist ali inicial e tal. E eu tô curioso pra ver o que é que vem pela frente. Interessante. Eu gostei do Snowball Earth. Mas assim, de início, tu viu alguma coisa já? Não, né? Dessa história, não. Eu só vi, na verdade, acho que eu só vi 2 episódios até agora. Ah, então você já viu o plot twist. Então, Já, eu entendi a história, do que se trata, né? Eu sei que tem a história de um menino, né, e tal, com um robô que depois vira um robô gigante, enfim. que é a esperança do mundo, né? Aquele a esperança que pode enfrentar os kaijus, né? Pra salvar o mundo. Uhum. E o resto eu não vou contar porque, né? Uhum. Deixar aí o pessoal que não viu ver, mas eu gosto muito. Gostei muito da premissa, mas eu não sei se vai valer a pena, sabe? Não sei se vai render tão bem assim. Deixa eu falar um agora, então. Diga aí. Falou. Você falou anime conforto, e antes você tinha mencionado BLs, né? Tem um anime que eu assisti, também da temporada passada, que já terminou, e é A Gentle Noble's Vacation. E é traduzindo mais ou menos, é um mangá que inclusive tá saindo no Brasil também, né? Que é, aqui no Brasil tá como Dicas de Viagem de um Nobre Gentil, a tradução. É uma história de. Ele é meio isekai, meio conforto também, sabe? E ao mesmo tempo também pode ser um pouco BL também. Basicamente é a história de um nobre, de um cara chamado Lizel, e ele aparece num outro mundo, de repente, num mundo mágico, e ele tá perdido. Ele não entende como é que ele foi transportado pra esse mundo, não sabe quem fez isso com ele, onde é que ele tá, mas ele também não tá nem um pouco preocupado. Ele acaba levando aquilo como se fosse umas férias, porque ele veio de um outro mundo mágico também, sabe? Então pra ele não é estranho aquele mundo ser mágico, porque ele vem de outro mundo, então por isso que é meio isekai por causa disso, porque ele já vem de outro mundo, sabe? Não é bem do nosso mundo, ele vem de um mundo também mágico, onde ele era chanceler, ele era primeiro-ministro de um rei, certo? E aí, quando ele cai nesse mundo, ele pensa assim: "Ah, vou esperar alguém me salvar, eu não sei como sair daqui, alguém vai acabar me encontrando do outro mundo". Então ele começa a pensar, ele começa a desvendar, descobrir como é que aquele mundo funciona, né. Ele fica sabendo que o mundo funciona como um mundo de RPG, tem guildas, e os aventureiros cumprem missões, e ganham status e vão subindo de nível, sabe. Ele acha aquilo interessante e resolve entrar numa guilda. Aí ele encontra um cara que é um espadachim de nível alto, sabe, um cara que é chamado de Uma Espada Só, o nome dele, é o Gil. Aí o Lizel pede para o Gil, contrata o Gil, diz: "Ó Gil, pagar um tanto e você vai ser o meu guarda-costas, a gente vai entrar vai formar uma equipe e vamos viajar pelo esse mundo aqui, cumprindo missões e ganhando dinheiro e vivendo férias aqui, eu quero curtir minhas férias". Então assim, é conforto nesse sentido, porque
É tudo muito bonito, o anime é bem bonitinho, não é muito, assim, bem animado, assim, né, nossa, que animação fantástica, não é não. Animação bem simples, mas é bonitinha, bem homogênea, e a ação é bem, assim, leve também, não tem nada de muito sanguinolento, não tem nada de muito violento, sabe, assim, é uma ação bem light. E ele é meio BL, por quê? Porque é meio bromance. Não tem nenhum romance de verdade entre garotos ali, não tem nenhum, mas o Lizel é aquele tipo de personagem, e ele é tão gente boa, ele é tão educado, tão nobre, tão legal, tão bonito, que todo mundo que tá ao redor dele, homens e mulheres, fica meio que apaixonado por ele, sabe. Então começam a querer agradar ele, começa a querer ficar perto dele, sabe. Então ele é um bromance, sabe, assim, porque essa relação dele com o Gil, às vezes parece meio que eles têm alguma coisa, mas nunca se concretiza em nada, sabe, nunca tem um beijo, nunca tem um abraço, não tem nada disso, sabe. Eles simplesmente têm uma relação meio que de casal sem ser, sabe, então esse é um bromance, né. Isso é meio que um subgênero do BL também, sabe, assim, tá no guarda-chuva do BL. Não é bem um BL, não é bem um romance de fato, mas pode-se considerar que, né. Então, é nesse sentido. E é muito legal, assim, muito bacana, muito tranquilo, muito conforto, assim, sabe, você assiste pra desestressar, você não tem estresse. E ele teve só uma temporada agora, mas ele é baseado em uma série de novels que viraram mangás, e o mangá tá saindo aqui no Brasil inclusive, né, pela MPEG, se eu não me engano. Não lembro isso. Então, assim, é legal, recomendo pra quem gosta de tranquilidade, de quem quer anime de conforto, sabe. E também quem gosta desse gênero também, né, de boys love, de romance, né. Tem gente que não gosta. Mas, falando de BL mesmo, e também é um isekai, é o famoso o Isekai Office Worker, né, que também é um que eu cheguei a comentar contigo, já não lembro se eu comentei na última vez que a gente se reuniu, mas pois é, o Isekai Office Worker é um BL mesmo, esse é pra valer mesmo, tem uma relação mesmo entre 2 personagens. Teve uma po teve uma polêmica, porque a galera teve uma galera que foi pela comédia achando que ia ser engraçado, porque o plot da história é: um cara do nosso mundo, um trabalhador assalariado japonês, um belo dia tá andando na rua e ele encontra uma menina, uma colegial, sendo sugada por um portal mágico para um outro mundo. Ele corre pra salvar ela e nisso que ele vai salvar ela, ele é arrastado junto. Aí, quando ele vai parar lá nesse outro mundo, as pessoas pensam: "Meu Deus, a gente trouxe essa menina aqui pra esse mundo, porque ela vai ser a nossa santa, ela vai usar o poder mágico que ela vai ganhar pra salvar o mundo que tá sendo tomado por impurezas, por uma miasma, por uma energia maligna". E esse cara veio de brinde, ele não tem função nenhuma aqui, ele não vai servir pra nada, ele não vai ganhar nada. E aí o cara a pessoa se sente culpado e oferece a ele qualquer coisa. Você pode ganhar o que você quiser, você pode não fazer nada da sua vida, você pode viver aqui vagabundando e só a gente vai bancar tudo pra você, porque a gente tá se sentindo culpado. Ele, sendo workaholic, viciado em trabalho, resolve pedir um emprego. E ele quer continuar trabalhando. E aí a galera foi por essa sinopse e achou: "Nossa, vai ser muito engraçado, um CLT que é viciado em trabalho", sabe. E ignoraram o fato de ser um BL, de ser um romance, porque esse cara, ele é alérgico à magia daquele mundo, tudo ali tem magia, até o ar que eles respiram, e ele acaba sendo envenenado por essa magia, e ele acaba sendo salvo pelo capitão da guarda real, que é um jovem príncipe lá, praticamente, e também tá aquele estereótipo de cara sisudo, que é meio sombrio e tal, enfim, bonitão. E aí o cara salva ele, né, do envenenamento de magia, e eles a partir daí eles começam a ter uma relação romântica, né. E aí a história toda se desenvolve nisso aí. Mas não é só isso, o anime tem toda uma coisa de trama política, sabe, tem toda uma coisa o protagonista, né, o Seiichiro, que é o assalariado, ele é muito inteligente, sabe, então ele resolve as coisas, mesmo com essa limitação de magia fazer mal a ele, ele acaba se destacando, resolvendo muitas coisas com a inteligência dele, sabe. Então, assim, eu achei tão legal a história que eu fui atrás do mangá e fui atrás da novel que deu origem ao mangá. Então eu li toda a novel em inglês, eu li tudo, inclusive tá até continuando no Japão, não tinha até então, continuou agora esse ano, enquanto o anime estava saindo, porque chama muita atenção. E o mangá também ainda tá saindo também, só tem em inglês e espanhol e francês, se eu não me engano, não saiu no Brasil ainda. Mas também tá rolando aí no mangá. Então, assim, vai demorar. O anime teve 12 episódios, mas vai ter um OVA que vai ser lançado agora em maio ainda. Vai ter na Crunchyroll também.
E a história tá rolando aí no Japão. Vai demorar muito pra ter continuação, com certeza, porque o anime. Agora que o mangá pegou na novel e não tinha sido adaptado ainda, sabe? Vai demorar alguns anos ainda pra um dia fazer anime disso aí, de novo. Mas eu recomendo. Tem o OVA, que é uma história original, que não tem nada a ver com o mangá nem com a novel. É uma história original, pro anime. Não acho que vai dar um final pra história ali. Não vai ser, pelo que eu soube. Vai ser uma história original, vai ser tipo um plus, sabe? E sim, a animação é bem fraca, é bem fraquinha mesmo, infelizmente. Merecia ter recebido uma animação pelo menos parecida com a do Dobre Gentil, sabe? Que eu mencionei agora há pouco. Merecia pelo menos isso. Mas não, uma animação muito fraquinha, bem ruinzinha, mas a história é bem interessante. Aí, quem gosta de BL, de romance e tal, pode cair dentro que é legal. Mas, tirando isso, infelizmente merecia mais qualidade. Espero que o Blu-ray melhore alguma coisa, não sei. Saiu agora no Japão recentemente, eu não vi ainda nenhuma fonte pra baixar. Mas espero que melhorem, se tiver novas temporadas e tal. E Eu pra continuo. terminar minha lista, tem o Digimon Beat Break e Dorohedoro. Tá lançando, é assim, Digimon já tem muitos episódios, tem 28. Mas eu tô muito devagar porque eu acho que a história não tá me pegando ainda. Dizem que melhora lá na frente. Tá E o longa, né? Sim. Dorohedoro tá na Quantos segunda episódios tem de temporada, Digimon até né? agora? Hã? Quantos episódios tem de Digimon até agora? 28. Esse novo é 28. Bastante. E o Dorohedoro tá aí na segunda temporada, sempre bom, né? Dublagem também. Inclusive, um dos dubladores, aí é fofoca interna aí, um dos dubladores, que eu não vou dizer quem é, mudou durante a segunda temporada, certo? Japonês? Não, o brasileiro, que ele Ah, sai é? em simulcast de dublagem, eu não sei se na Crunchyroll, mas na Netflix sai. Hum. Aí, um dos dubladores de um dos personagens que já apareceu na temporada, tipo, depois de 3, 4 episódios, anunciaram que ele saiu porque se aposentou. Aí Quem? começou umas conversas no Twitter. Peraí que eu vou ver o Ele é nome dele aqui. famoso? Ele dublou quem já? Ele é famoso, ele é dublador do Tenshinhan. Ah, sei quem é. Eu acho que é o Alexandre Moreno, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Tenshinhan, dublador. Ele é dublador de Cavaleiros também, do Zodíaco. Ele fez o. Não, é o Ele... Alexandre Marconato. Marconato. Pronto, Moreno é outro. O Marconato, eu sei quem é. Ele dublou o Sirius de. Digo, o Asterion nos Cavaleiros do Zodíaco no original, no clássico, né? Também dublou. Também Ganda, também. Ele fez várias coisas já. Uhum. Ele tem 29 anos de carreira. Aí, no Twitter disseram, ele passou num concurso de oficial de justiça, por isso que ele tá se aposentando. Nossa. Aí eu achei meio estranha essa informação, fui atrás de uma pessoa que conhece os bastidores de dublagem e tal, e me disseram que ele já é oficial de justiça há algum tempo, então assim, ele tava dublando menos que o normal, mas que ele resolveu sair de vez por questões políticas, porque Hum, ele é muito radical para um lado e posta muita coisa nas redes sociais dele. Aparentemente pararam de chamar ele para as coisas, ele se estressou lá, brigou e tal e resolveu se aposentar. Só que a dublagem estava rolando, né? Então vou substituir ele durante a dublagem. A nossa. dublagem em Ele era caminho um aí. personagem importante no anime? Ele é um chefe de uma organização lá. Não tem muita. Na primeira temporada ele aparecia mais. Nessa segunda, por enquanto, ele tá aparecendo um pouco menos. Mas não sei como é que vai ser o resto, né? Não sei como vai ser a continuação. E trocaram por alguém assim parecido, alguém experiente, como é? Não cheguei a ver o episódio que ele aparece com a nova dublagem. Trocaram pelo Cassiano Ávila. Hum, Tô vendo aqui. Ele dublou o Aldebaran em Cavaleiro Zodíaco. É o novo dublador do Aldebaran. o Aldebaran nunca. Assim, o Aldebaran mudou na Netflix, No né? filme. No Não, é filme na não, mudou Netflix. Isso. na série 3D, mudou. Ah, então eu não sei Isso. quem é, não lembro. Eu só, eu só assisti uma vez, só pra ver as vozes, mas eu não decorei todos, não. Eu gostei muito daquela série. Pois é. A Então, tua lista acaba aí. a minha lista acaba aqui. Tudo que eu vi de anime nesse período foi isso, assim. Eu não lembro de mais nada de que eu tenha visto. Nossa, Porque pois muita então. coisa, como eu disse, eu nem terminei, né? Eu comecei e tô continuando. Ah, pois então segura aí, que eu tenho outra.
outras Tá coisas pra certo. falar. Vamos porque eu tenho que dormir, amanhã eu acordo 5h30. Nossa senhora, então aí vamos lá. O novo trabalho É, tá me lascando com o horário. então alguns que eu ainda tô vendo, eu vou deixar também pra depois. Eu vou falar os que eu já vi, que eu já finalizei. É uma comédia rasgada que eu achei bem legal. É Tamon's B-Side, né? O Tamon com Imadochi. E é uma comédia sobre um grupo de. É uma fã, na verdade, uma menina que ela é fã de um grupo de J-pop, né? De esses tipo idols, né? Tipo o Sim, boy tipo os band. Soulja Boys. É, tipo isso aí. Então, assim, ela é fã especialmente ela é fã do Tamon, né? Que é um dos principais lá do grupo, desses 5 meninos, 5 caras. E aí ela trabalha como faxineira. Ela tem um bico de faxineira para ganhar dinheiro. Ela é adolescente, acho que ela tem 15 anos, se não me engano. Aí ela, para ganhar dinheiro para gastar com o vício dela nesse grupo, né, para comprar as coisas do grupo e tal, porque tem todo um mercado, né? Isso existe na realidade, mesmo no Japão, na Coreia acontece isso. Esses meninozinhos movem um merchandising tremendo, né? Para gastar com essas coisas desse grupo, ela resolve trabalhar como faxineira em meio período. E num dos trabalhos dela, ela vai parar justamente na casa do Tamon. Olha E só. quando ela vai chegar lá pra trabalhar com ele, ela descobre que ele tem um outro lado. Ele não é aquele cara todo pra cima, sexy, confiante, que ela vê na televisão, na internet e tal. Ele é depressivo, ele se deprecia, ele quer morrer o tempo todo, ele sabe, ele não se acha bom bastante, ele é todo doido. Interessante. E aí ela começa a se envolver com ele e começa a tentar incentivar ele, pra ajudar ele pra ser a pessoa que ela admira, né? Ao mesmo tempo que ela quer guardar o segredo dele. E ela começa a descobrir que os outros membros do grupo, os outros 4 meninos lá, os outros 4 caras, também têm outros lados. E sim, é um anime muito doido, uma comédia assim rasgada, muito mais louca que Hanakimi, sabe? Que Hanakimi. E é bem bacana. E as músicas são legais também. É bem legal, porque eles meio que fizeram de um jeito. E as músicas que tocam nos episódios são como se fosse de fato de uma boy band que existe, sabe? Então você encontra os CDs, encontra no Spotify, encontra videoclipe, sabe, na internet. Então, assim, eles meio que como se eles existissem mesmo como banda, sabe? E o mangá tá sendo publicado aqui no Brasil recentemente. Eu não sei se já começou ou vai ser, mas eu fiquei sabendo que foi anunciado há um tempo atrás, sabe? Não sei por onde agora, não lembro. Se é pra JBC, se é pela New Pop, não lembro. Deixa eu ver. É, Então, assim, é muito legal, é muito engraçado. Infelizmente não tem dublagem, mas acho que não precisa, porque tem música envolvida, né? Eles cantam muito, então acho que não tem muito sentido. É Com certeza Panini. com certeza deve ter continuação um dia, porque o mangá continua lá no Japão, tá longe ainda de terminar, mas eu achei bem legal, bem doido. Nossa, é loucura como quase tudo que a gente comentou hoje tem mangá no Brasil, né? Hoje em dia tá forte o mercado. É um mercado sempre, não vou dizer que é mentira, assim, não vou dizer que não é novidade, né? Porque sempre foi meio assim. O outro anime que eu posso recomendar que eu também já vi, que eu já terminei, deixa eu ver. Esse também esse me surpreendeu. Esse se chama You and I Are Polar Opposites. Seihantai na Mitoboku. Você e eu somos opostos, totais opostos, o nome do anime. Totalmente nas polaridades reversas. É, Quando eu achei meio estranho. Quando eu vi o visual desse anime, eu fiquei meio com o pé atrás. Eu achei que parece uma comédia meio doidinha, sabe? Mas não tão legal, porque a protagonista parecia meio maluca. Mas quando eu assisti, me surpreendeu. Eu achei tão legal esse anime. É um anime que fala de romance colegial. É uma menina extrovertida e se apaixona por um cara, um colega dela, que é introvertido. E logo no começo do episódio, eles já começam a namorar. Ela já se declara pra ele, eles começam a namorar. Então, assim, não tem enrolação a história. A série todinha é mostrando ela e os outros colegas se desenvolvendo em relacionamentos, sabe? Assim, é bem legal a história. É bem bacana, bem gostosinho de assistir, é engraçado. Tem dublagem em português, inclusive, né? E a primeira temporada acabou agora recentemente, a dublagem, inclusive, demorou pra sair, que nem Frieren. Também só recentemente eu terminei de assistir. E a nova temporada já vai ser em julho também. Então, assim, vai ter novos Nossa. episódios.
recomendo bastante. Me surpreendeu demais esse anime, achei bem legal, achei muito bacana. Porque eles falam muito de como os jovens são, sabe, assim, de coisas da vida mesmo, de relacionamentos, de você ter a sua turminha, sabe? De você saber se comportar, como é que você se comporta, de você, sabe, ser extrovertido ou não. É muito legal. Várias questões interessantes, Os sabe? jovens japoneses dessa geração. Dessa geração, mas que acho que meio que tem um Quase pouco universal. quase universais, é. Curiosamente, a autora dessa obra, que é baseada num mangá, né? A autora dessa obra escreveu outro mangá que ganhou uma adaptação em anime recente da Netflix, que eu comecei a assistir agora também, mas só vi os primeiros 2 episódios. Que se chama Parede de Gelo, tá na Netflix. O design de personagens é o mesmo, eu acho que o estúdio não é o mesmo. A história também tem a ver com jovens colegiais, jovens na escola, só que não é a mesma pegada desse que eu acabei de mencionar. Ele é mais dramático, sabe? Ele não é comédia, não é comédia, não é um romance escrachado também, sabe? Então, assim, é outra pegada, parece um drama, parece mais dramático. É uma história de uma menina que desenvolveu um isolamento. Ela tá lá, ela meio que quer se afastar das pessoas ao redor dela. Ela tá lá, só vê ela como uma rainha do gelo, que ela é meio fria, que ela construiu em torno dela uma parede de gelo invisível, sabe? Ela se afasta das pessoas. Então, ela Sim. encontra outras pessoas e acabam tendo que se desenvolver, se deixar de ser tão isolada, sabe? É Pelo que eu tipo entendi. Snowball. Snowball tem uma premissa parecida aí com Mas de fazer amizade e tal. só que o Snowball é um pouco mais exagerado, assim, esse não. Esse é um pouco mais pé no chão, sabe? Você vê que também é um anime que também, uma história que também trata da juventude hoje em dia, como é, sabe? Dessas relações, de como é que você faz pra fazer amigos e, sabe? O limite que as pessoas têm de se meter na vida do outro, é uma coisa assim, sabe? É bem interessante também. E é uma pegada diferente e é muito parecido o design de personagens, que é da mesma autora desse outro do anime. Só que um é totalmente comédia pra cima, colorido, bem bonitinho, e o outro é mais sóbrio, sabe? Da Netflix. Aham. São duas coisas que meio que se conectam. Eu não sei se tem ligação, se vivem no mesmo mundo, acho que não. Mas tem uma relação. O outro anime, peraí, que eu terminei. Deixa eu ver. Ahn, Outro também que eu recomendo, que é um romance, também é super conforto. É The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife. É o Homem Invisível e sua futura esposa. Baseado num mangá também, não sei se é alguma novel também, mas enfim, existe um mangá. É a história de uma menina, uma mulher, na verdade, que ela é cega, e ela trabalha numa agência de detetives, e o dono da agência de detetives é um cara invisível, é um homem invisível. Certo. Eles vivem nesse mundo onde existem vários tipos de criaturas. Existe a mulher lobo, existe pessoas, animais que são pessoas, sabe? Nossa, eu tô vendo aqui as thumb dos episódios, parece ser loucura isso aqui, um cara invisível. Mas é tão legal, assim, é diferente porque eles trabalham essa coisa de diferenças, de intolerância, sabe? De você. É muito doido, é muito legal. É muito gostosinho, é bem leve, né? Trabalha com essa coisa de relacionamento, de pessoas diferentes, sabe? Tem elfos na história, tem um casal, por exemplo, que é uma elfa de luz, é casada com um cara que é um elfo negro, que ele é um elfo que dá azar, sabe? É muito doido. E aí ela é super centrada, ele é bem doido, extrovertido, mas dá azar pra todo mundo. Sim. Então, tem uma relação entre eles. Tem um casal homoafetivo também do nada na história, que é um cara, humanos mesmo, assim, sabe? Tem um cara que ele é casado com um advogado na história, e assim, é bem natural, porque todo mundo é tão diferente nesse mundo, é tão diferente as espécies, que isso é o de menos, sabe? Ninguém se importa muito, ninguém se importa com isso. Não é uma questão. Tá? É muito legal esse anime. Aí tem uma funcionária da agência de detetives, que ela é uma mulher cão, uma mulher cachorro, mulher lobo. Ela é super forte, sabe? E ela tem problema porque ela não se sente muito feminina e tal. É muito engraçado. É muito legal, super conforto também, recomendo. Demais, demais. É muito legal, muito gostoso de assistir, sabe? Tá terminado também. Não teve dublagem. Infelizmente não teve dublagem. Era um anime que merecia ser dublado. E é um Tem desses tanta coisa animes. pior dublada, né? Pois é, e é um desses animes que tem episódios, alguns episódios, a animação muda de um jeito extremamente bem animado, sabe assim, uma animação fantástica. Pra algumas cenas de ação, sabe, que tem na história, porque é uma agência de detetives, né? Então, em alguns casos, acabam tendo mais ação, sabe? Mas não é esse o foco. Realmente é
o foco é o romance da menina que é cega com o cara que é um homem invisível, sabe? É muito doido, muito legal. Assim, recomendo demais. Deixa eu ver se tem mais um aqui que eu possa falar. Acho que tem, pra finalizar, talvez só mais dois. Que é. ah, Falei de um romance, eu vou dar uma contra-indicação. Certo. É o que você não recomenda. É, que eu detestei. Talvez as pessoas gostem, porque é um romance, é um shoujo, sabe? É um romance que acho que tá até saindo no Brasil também, aqui. E o título em inglês, pra variar, né? É Anyway, I'm Falling in Love with You. E é, aqui no Brasil, se não me engano, ficou Eu Vou Me Apaixonar por Você de Qualquer Jeito. Uma coisa assim. Certo. É, esse anime, eu conheci ele na época da pandemia. E não conheci o anime, na verdade, o mangá, eu já sabia que existia. Na época da pandemia, eles fizeram repercutiu na mídia um mangá que falava justamente de uma história adolescente de romance num colégio durante os tempos da pandemia, de isolamento social e tal, certo? Uma história de Passou. 2001. Passou-se o tempo, 2021. Não, porque tá dizendo aqui que o anime é de 2001, mas ele é Não, 2001 mesmo? Não. não, o anime não é de 2000 não, o anime é Então recente. tá bugado a Não, Crunchyroll tá aqui. bugado demais. Aí o que acontece? Ele já teve, acho que teve 2 temporadas, se eu não me engano. Eu assisti a segunda temporada que terminou agora, essa temporada agora de começo de ano. Aí a primeira temporada eu fui atrás de assistir quando eu vi que tava rolando, né, que ia rolar e tal, achei bonito o anime. Ele é bonito, o anime, ele é muito bem feito, sabe. Só que só que, primeiro, pra ser um anime de que fala da época da pandemia, já me pegou, porque, Certo. eles têm um drama na história. A história qual é? É a história de uma menina, e ela tem um grupo de amigos de infância, eles são um grupo de 5, ela é a única menina e ela é cercada por esses 4 meninos, sabe. E os 4 meninos têm uma paixonite por ela, todos eles ali. E um deles sai na frente mais que os outros e acaba virando namorado dela eventualmente, sabe. Só que os outros não largam dela. Então, isso, pra ser um romance, ok, mas começa a ficar de um jeito tão doentio na minha cabeça, começa a ser tão ridícula a história, que fica ela não é tão legal assim, ela quer ser mangaka na história, ela quer ser desenhista de mangá, sabe, autora. E o menino que ela mais gosta, ele é um menino que é da natação, né, nadador. Um outro quer ser médico, um outro ele é um menino gay, na verdade, que ele quer ser youtuber, quer ser influencer. O outro acaba sendo cozinheiro, o outro quer ser cozinheiro. E aí todos eles em algum momento têm alguma queda por ela, querem namorar com ela, então tem alguma loucura por ela, sabe. E aí fica essa coisa se arrastando, e ela não se decide com quem que ela quer ficar, e eles ficam se declarando pra ela, e a história toda se enrola de um jeito que você pra você ver, dentro da história mesmo, a história se passa 10 anos depois. Tipo assim, a história mostra ela já adulta, em 2030, a história se passa em 2020. Note bem, a história se passa em 2020, no auge da pandemia, com ele sofrendo, porque várias coisas estão sendo canceladas, vários, atividades escolares estão sendo canceladas por causa da pandemia. Porém, me incomoda muito, porque eles não estão em isolamento social. Você vê eles passeando, você vê eles você não vê eles usando máscara. É um isolamento social japonês. O isolamento social no Japão foi complicado. Eles não levaram tão a sério lá, sabe. Foi complicado. Então, assim, já me tira daí. Eu já fico, assim, meio bolado, porque eles sofrem por estarem cancelando as coisas por causa do vírus, da pandemia. Eles não falam que é coronavírus, mas a gente sabe que é o coronavírus, sabe. Eles não falam, eles não mencionam, eles sempre falam de a infecção, sabe. "Ah, por causa da infecção, não sei o quê, tá todo mundo cancelando as aulas, tá cancelando o campeonato de natação, não sei o quê". Só que você vê o tempo todo eles saindo pra praia, eles indo pra encontros, eles viajando, sabe. É ridículo. Eles é bizarro, porque eles acabam depois no mostrando o futuro, né, a menina a menina se torna uma editora de mangá, ela não vira mais ela falha em virar mangaka, ela vira uma editora de mangás. Aí a menina que tá trabalhando pra ela, que tá sendo uma mangaka, uma jovem lá que tá trabalhando pra ela começa a falar com ela sobre como é que ela se sentia sendo a geração que foi afetada pela pandemia. Perderam a geração perdida, a geração que perdeu tudo. E eles não perderam nada, porque
A Sim, gente vê eles os episódios, viveram. Eles a gente viveram. vê os episódios deles passeando, eles vivendo namorando, sabe? Não perderam nada. Sim, mas eles tratam como se tivessem tem Como um se, drama, né. nossa, tivesse perdido tudo, sabe, só porque não puderam ter uma festa, não sei o quê, sabe, um negócio assim, Entendi. ridículo, ridículo. Enfim, aí fora isso, o que me irrita é esse, porque esse dramalhão todo, que se estende até 2030, 10 anos depois a mina não se resolveu ainda na vida dela, sabe, então assim, é uma coisa que me irritou muito, extremamente. Eu assisti na força do ódio, porque eu queria ver como é que isso terminava. A primeira temporada, vá lá, mas quando você vai pra segunda, tá nessa enrolação, você: "Não, não acredito". Acabou recentemente o mangá. Acabou Ah, quase é isso que eu ia dizer, tem mais de uma temporada, não, entendi. teve 2 temporadas, acabou quase o anime terminou praticamente junto com o mangá. O final é um pouquinho diferente, mas no geral o resultado é o mesmo, sabe, a escolha dela é a mesma. E me irrita. Só quem teve algum futuro um futuro decente ali, na minha opinião, é o gay da história. O resto, todo mundo ficou pairando em torno dela, sabe. Rapaz, que É doideira essa história, é velho. doido. Quem gosta de romance, assim, se joga. Mas quem detesta enrolação, quem detesta, sabe, pode ter a mesma impressão que eu, de estar um abuso, assim, dessa história. Assim, é uma contraindicação. Se você é fã de shoujo, se você gosta desses tipos de romance, se joga. Agora, se você não se engane pela aparência, o anime na primeira temporada é ok, legal, a segunda temporada já me irritou, porque não vai pra frente as coisas, sabe. Vai dar um passo pra frente e 3 pra trás, sabe. É o tempo todo assim a história. Me incomoda demais. Enfim, eu acho que para finalizar, a gente termina aqui. Eu tenho outros tantos que eu assisti, mas como eu falei, são animes que eu estou assistindo ainda, são novos desse ano, mas a gente vai deixar para um próximo, né, quando terminar a temporada. De repente a Exatamente. gente volta e grava de novo, né, porque senão a gente vai ficar aqui mais um tempão. Ah, espera aí, deixa eu falei mais um que eu terminei, que termina a temporada, pra finalizar de fato. É A Bruxa do Champignon, Champignon Witch. É um anime também da temporada agora, terminou e tal. Esse anime ele é bem mal feitinho, bem feinho, baseado num mangá também, não sei se tem uma novel, mas enfim. É um mundo de conto de fadas, onde tem essa menina que é a Luna, a bruxa do champignon. Aí não é do campeão, é do champignon mesmo, é do É um cogumelo, cogumelo. cogumelo. Ela é a bruxa do champignon, não é champion, é champignon. Ela é a bruxa do champignon, que ela tem o poder de purificar as impurezas do mundo e transforma em cogumelos venenosos. E é um mundo de conto de fada, é um mundo de conto de fada, você parece que tá vendo uma história de Branca de Neve, de Cinderela, não sei o quê. Só que é a história original, não é baseada em nenhum conto de fada conhecido. Então, ela é essa bruxa do champignon, e ela é tratada feito um pária pela cidade lá, onde ela vai todo dia pra comprar coisas, pra vender produtos que ela faz, dos cogumelos, né. E ela acaba encontrando um menino que foi um príncipe, que foi vítima de uma tentativa de assassinato. Esse menino acaba se tornando o aprendiz dela, ele encolhe do nada, e aí ela tem que ensinar ele a usar magia, porque ele é um predestinado a virar um grande mal, um grande demônio, sabe, a ruína do mundo, o nome dele. Então ela tem que usar a magia dela, porque ela já passou por isso, ela também teve essa maldição antes, e ela por se tornar a bruxa dos venenos, a bruxa do champignon, ela superou essa maldição, e ela também tem que ensinar o menino a superar a maldição sozinho, né, porque senão os outros magos das trevas, né, que esse grupo desses magos das trevas, apesar deles não serem ruins, né, é meio sinistro a história, porque nesse reino onde eles vivem, muitos outros bruxos do mesmo grupo delas, bruxos sombrios, né, bruxos das trevas, são assassinados pelas pessoas, né, e das formas mais cruéis possíveis, assim. Só que a gente não vê isso acontecer, a gente só fica sabendo, sabe, que aconteceu. Então, parece um conto de fadas, é um conto de fadas meio bizarro, sabe, e é bonitinho ao mesmo tempo, né. Então, não terminou, assim, a história, não concluiu, se vai deve ter uma continuação um dia, não sei quando, mas o mangá tá rolando ainda. Mas é bonitinho, assim, pra quem gosta de contos de fadas, vale a pena assistir. Infelizmente também não teve dublagem, acho que também era um anime que pela inocência dele talvez merecesse ter uma dublagem, mas acho que ninguém viu muito potencial nele. Acho que é um desses animes que acho que pouca gente se tocou que existe também. Eu assisti por recomendação da própria Crunchyroll, mas também tá concluído. Então é isso, esse foi um anime que também eu assisti essa temporada e também é um pouco diferente, assim, sabe, que eu recomendo também.
Vou ver se termino animes que eu já comecei, né, tem isso também. Pois é, Dessa lista tem aí. aqueles da temporada passada que eu cheguei a começar e não terminei, por exemplo, aquele do macaco, que é um macaco humanzé, Sim, esse aqui eu não esse aí eu não tô muito afim não de ver. é legal, sabia? É É legal, achei legal? legal, legal, Caramba, só que eu não assisti todo, eu assisti só os primeiros episódios. Eu não posso recomendar ainda, vai ficar pra próxima, ainda vou terminar ainda, mas ele é novo. Bem, enfim, tem muitos também um anime que eu ainda vou comentar também, que é o sobre Pelo Prisma do Amor, que é um romance de 20 episódios, tá na Netflix e que é extremamente bem feito esse anime, muito legal, muito bonito, tá dublado, né? É a história de uma menina japonesa, na época do nosso mundo mesmo, na época da Inglaterra vitoriana, ela vai pra Inglaterra para poder estudar numa escola prestigiosa de artes. E aí ela encontra um cara que ele é muito famoso lá, ele é um baita do pintor, se apaixonam e tal, enfim, tem uma relação de rivais e é legal, bem bacana. Eu tô assistindo, são 20 episódios agora que eu cheguei no 10º episódio, super bonitinho, super gostoso de assistir também, bem conforto, sabe? E recomendo. Eu tô assistindo. beleza. Então é isso, voltamos em Bom, breve aí com filmes e séries, né, que a gente tem assistido, que aí, meu amigo, aí esse podcast vai ser eterno enquanto dure, vai ser ou não, gigantesco. não sei, porque eu tenho assistido tanto anime que eu não tenho aberto muito espaço pra séries, mas vamos comentar algumas coisas. Pois é. Então é isso, obrigado, Alan, pela presença, obrigado a todo mundo que ficou até o final e até a próxima. Tchau, tchau, valeu. Ah,